Olá, bem-vindos a mais um Conexão Tanino, o podcast para quem gosta e para quem não gosta de vinho, porque o que nos interessa é a conexão que o vinho gera e escutar as histórias dos nossos convidados. Eu sou Ronaldo Eu Galo, sou o André Gaiofato. já já nós teremos o Pergunte a Sommelier com a participação de Lise Carvalho. Vai ter hoje? Vai Vai ter ter hoje. Pergunte a Sommelier, como também nós teremos o nosso quadro. Também vai ter hoje. Vai ter, qual que é o Conexão Confraria. Conexão Confraria. E hoje Preciso pegar aqui, ó. a gente tem a felicidade de, mais uma vez, termos como companheiro aqui no nosso podcast o restaurante Rafu. Né? Não é a primeira vez que o Rafu patrocina a gente, Ainda bem, né? mais uma vez o Rafu nos brinda aqui com Olha aqui, ó. as delícias da culinária árabe. Olha aqui, ó. Como a gente já havia Olha. comentado, o restaurante Rafu tem mais de 60 anos no mercado, oferece as delícias Já da vou pegar autêntica um aqui, culinária árabe por delivery e em 3 endereços. Os produtos são artesanais, sem uso de conservantes, com ingredientes selecionados e elaborados para preservar o sabor dos alimentos. Tudo isso fez com que os salgados do Rafu se tornassem os mais queridos da cidade de São Paulo. Você pode pedir no delivery ou um dos 3 Ótimo. endereços que eu vou mencionar agora. 25 de março, o Rafu 25 de março, ele fica na Rua Comendador Abdo Chaim, 118, no centro de São Paulo. O Rafu Brigadeiro fica na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2159. O Rafu Ibirapuera fica na Rua Manuel da Nóbrega, número 1154. Não anotou? Entra no site do Rafu, é rafu.com.br. Todos os endereços estão lá. Mais uma vez, obrigado aos nossos queridos amigos do Rafu. A gente adora a comida árabe do Rafu. Tivemos a oportunidade, né, a primeira vez com o Karim Moussi, que adorou, Exatamente. não parou Que é de... Que libanês. bom, né? Que bom que ele adorou e teceu elogios, mas a comida do Rafu é muito boa mesmo. A Evelyn E Ricardo, obrigado. um beijo para vocês. Valeu, obrigado Essa mais uma esfirra vez. folhada, ficam com inveja, viu? É uma delícia. Essa esfirra folhada para mim é o concurso. De fato, né? Já falei isso diversas vezes para o Ricardo, para a Evelyn também. Beijo para vocês. Obrigado, Rafu. Dá mais uma mordida aí. Agora apresenta o nosso convidado. Agora, vou apresentar. Filha da mãe, e agora, hein? Vamos dar um jeito aqui. E como vocês sabem, né? Quem Se não não cola não apresentar, sai da escola. Eu Então, apresento. eu tenho aqui a minha cola. E vou falando. E daqui a pouco, né, vocês vão ver aqui o que eu tô comendo. Já sabe o que eu tô comendo. O nosso convidado de hoje fez administração de empresas na URJ, tem MBA executivo pela UFRJ, iniciou a carreira lá por meados de 95, faz tempo, hein? E ele começou a trabalhar numa empresa da família, LG, uma empresa de seguros da família, uma corretora da família. Muito interessante. Então, vocês já estão vendo o que nós vamos falar por aqui, né? Ele passou por várias empresas de seguros, tem em torno de 28 anos, pelo menos é o que está escrito aqui, 28 anos de experiência no mercado de seguros, e atualmente é o presidente, é o CEO da MDS Brasil, e também America's Regional Manager da Brokers Link. Depois você me corrige, vê se é isso mesmo, hein? Que é uma empresa fundada pelo grupo e que gere uma rede de brokers presentes em mais de 120 países, totalizando cerca de 25 mil profissionais de seguros espalhados por aí. É carioca, flamenguista, então você imagina, nós estamos gravando hoje, dia 18 de agosto, dia da uva Pinot Noir. Então, quem tá vendo agora, depois de 2 meses aí, sabe que o Flamengo ganhou o jogo. Enfim, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Ele é casado, pai de 2 filhos, é surfista, esquiador, tenista e é, obviamente, um amante do vinho. Por isso que ele está aqui e nós vamos tentar descobrir a conexão dele com o mundo dos vinhos e a conexão do mundo de seguros com vinhos também. Seja bem-vindo, Ariel Couto. Obrigado. Muito legal sua presença. É um prazer estar aqui com vocês. Então já vou emendar já. Da onde surgiu? O Ariel é um apaixonado por vinho. A gente tem o prazer de contar com a presença do Ariel nas nossas confrarias, que a gente tanto fala aqui. Então o Ariel também é um confrade nosso. Da onde surgiu? Como é que surgiu? Qual que despertou para o mundo do vinho? Bom, como o Garrafa falou aqui, eu vim do Rio de Janeiro, né? Então ainda lá no Rio, muito jovem, comecei a
a gostar do vinho. Eu acho que como muitos da minha geração, a gente começa com aquele da garrafinha azul, Liebfrömilch, né, que é o leite da mulher, leite da mulher amada, se eu não me engano, em alemão. É isso. E Emblemático. tinha que ter nos casamentos, tinha que ter nas festas, teve no meu. Festa de 15 anos, né? E assim foi. E depois a gente foi evoluindo e eu sempre achei que o vinho me caía melhor do que a cerveja. A cerveja eu gosto também, tem o seu momento para tomar, mas eu não sou aquele apreciador de cerveja, vocês sabem, né? Então, sempre o vinho me caía melhor. Então, eu comecei desde cedo a explorar esse mundo de vinhos. E é interessante que o gosto foi mudando, né? Você começa gostando de um tipo de uva, de um tipo de vinho, e ao longo da vida você vai se identificando com outros, e aí existem aqueles tipos, né, de uvas ou de vinhos que combinam mais ou menos com um determinado prato, uma determinada refeição, um determinado momento. Mas eu lembro que lá no comecinho eu gostava muito da Pinot Noir, que é uma uva mais fácil de se beber, né, mais levezinha. E hoje eu gosto dos vinhos mais encorpados, né, de uma forma geral. Então a gente vai mudando, né, esse nosso paladar, esse nosso gosto. Mas desde muito novo me identifiquei com o vinho. Curiosamente, meu pai era um cara do uísque, ele adorava o uísque. Eu até hoje não sou um cara do uísque, não gosto, não aprecio. Mas eu acabei indo para esse lado, então, do vinho. Foi meio que paixão à primeira vista, lá desde muito jovem. Então, desde muito jovem, você conta pra gente como você fazia aquela época, como você faz hoje. Acredito eu que com uma experiência um pouco maior, né? Nas palavras do Douglas Sakamoto, uma litragem maior. Como que você avalia um vinho? O que assim, o vinho que você gosta, o vinho que você não gosta? Como é que é essa avaliação do Ariel a respeito do vinho? Eu tive várias conversas recentes e debates longos sobre esse tema, do tipo, você já deu 5 estrelas para um vinho no aplicativo, né, que todo mundo usa? Aí eu falei, acho que já, mas poucas vezes, né? E aí, depois de muita reflexão, depois de muitas conversas, a conclusão que eu chego é que não é só o vinho, né? Eu acho que é o vinho, claro, o vinho tem que te agradar, mas é o teu estado de espírito no momento que você toma aquele vinho. É o momento, o que aquele vinho representa, é uma comemoração, é um encontro entre amigos, com quem que você estava, o que você estava olhando, às vezes estava contemplando um entardecer, um pôr do sol bonito. Então, eu acho que quando você avalia um vinho, você está avaliando a experiência, e não somente o vinho, né? É o conjunto, né? O conjunto da obra. E digamos que hoje eu estou mais benevolente com as notas que eu dou para os vinhos, em função disso, que não é só o paladar, mas todo o contexto, né, que a gente tem ali ao degustar, ao provar, ao beber aquele vinho. É interessante, né? Porque alguns convidados que vieram aqui deram uma resposta muito parecida, né? Com o tempo, né? Com a litragem, né? de vinhos, você acaba tendo umas percepções diferentes, não é só o vinho. É o contexto como um todo. O conjunto da obra, né? E assim, não existe vinho bom ou vinho ruim. Existe o vinho que você gosta e o vinho que você não gosta, né? E às vezes um vinho que não me cai bem, o outro adora, e vice-versa. E tem né? o vinho tinto e o vinho branco. Tem vinho Que branco. eu sei que vinho branco você... Vinho branco é vinho para vocês? É vinho aqui, e muito bom. Vocês sabem que eu não trabalho muito com esse item, né? Mas sim, tem seu momento também nos dias de calor. Cara, é uma coisa... Você disse assim, algumas que, como o André já falou, a gente já escutou aqui, mas você disse uma agora que, na minha opinião, é fundamental. É a gente respeitar os diferentes paladares, né? Talvez o vinho, como você mesmo disse, que você gostou, eu não gostei. Ou talvez seja todo esse contexto, né? De clima, quem estava com você. A memória que ele te traz cada vez que você toma. Total. Né? Você lembra que, eu tive na vinícola, ou tomei com um amigo quando eu fui numa viagem, ou com a família, ou no casamento, ou numa celebração. Então, às vezes, o recall que ele traz faz você apreciar mais também um vinho, mesmo depois, né, em outros momentos que você venha a beber. A gente acredita aqui que tem certas formalidades, vamos dizer, para o vinho que são necessárias, mas as que são desnecessárias passa a ser uma esnobação, talvez, né? E o que a gente precisa é popularizar o vinho, né? O vinho se tornar algo que as pessoas têm acesso e elas vão fazer esse juízo de avaliação, que eu vou passar a adotar, citar aqui, que é o juízo de avaliação que o Ariel trouxe. Qual que é? O que eu gostei, né? Isso aí. Dentro de um contexto. Pessoal, como o André já explicou, o Ariel, ele é o CEO da corretora MDS, uma das maiores corretoras do mundo. E aí eu queria explorar um pouquinho esse seu lado profissional. Claro. Então, por exemplo, na minha casa, eu tenho uma adega modesta, que não é o caso do André, que tem uma adega que você conhece. A adega dele tem uma casa, né? Isso, exatamente. Eu moro num prédio e, sim, o subsolo entendeu? Nós conseguimos fazer a proteção dos vinhos do André contra uma variação da umidade que deu problema na adega,
ou coisa do tipo e acabou danificando? Olha, os do André especificamente, existe o mundo do seguro e existe o mundo do resseguro, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas a do André especificamente vai precisar de uma capacidade facultativa enorme no mundo do resseguro para cobrir. Mas sim, curiosamente, esta semana, uma seguradora americana, a Chubb, lançou aqui no Brasil, em parceria com a revista Adega, lá do Christian Burgos, um produto específico para cobrir adegas. É o primeiro que eu vi no mercado, não sei se lá fora já existia, provavelmente Eu vi sim, a nas reportagem. carteiras de fine arts e tal, como grandes coleções, mas não tão popularizável, digamos assim, ou tão acessível quanto esse produto que lançou esta semana. Inclusive, preciso falar com eles, hein? Quando quiser, a gente faz essa conexão, né, e traz eles aqui no Conexão, né, para falar sobre isso. Só para entender, até para ficar mais claro para mim, né, e para as pessoas que estão nos assistindo. Então, o que era mais comum antes era a proteção de... De adega realmente Isso. tipo a dele, assim. A Família. dele fazia, colocando resseguro em Isso. Londres, né, no mercado Eu do tenho, Lloyds. Grandes adegas com vinhos raros, etc. E Agora, o que você está catalogados e tal. falando Tem uma popularização. que é esse produto que você está Esse trazendo é um produto agora. que está à disposição de todo mundo a partir dessa semana. Ainda vamos aprender também sobre ele, que é novidade. Eu tive a honra e a felicidade de estar com ambos, né, o CEO da Chubb no Brasil e o Burgos, numa conversa onde eles estavam finalizando esse produto há coisa de uns 2 meses atrás, num almoço, obviamente regado a ótimos vinhos. E fico feliz de ver o produto nascendo, né? O mercado precisa de inovação, ainda mais numa direção que eu tanto gosto. Uma curiosidade, temos aí um amigo em comum, um concorrente meu mais amigo, que ao ver a notícia do lançamento do produto, mandou uma mensagem para o presidente da seguradora dizendo: você fez um seguro para o Ariel, mas eu coleciono cachaça, cadê o meu? Então, pode ser que daqui a pouco venha, né, um seguro para cobrir a coleção de cachaças dele também, mas é que nem o dele ali, vai precisar de muita capacidade de resseguro internacional, porque é uma senhora coleção que ele tem de cachaça. Outra coisa, a gente já conversou em alguns episódios do programa a respeito de variações climáticas e como isso impacta diretamente na produção. Pode impactar. Acredito que já vem impactando, pode impactar ainda mais. O seguro, que a gente vai pensando em vinícola, né, na produção de vinhos, ele também pode ser uma alternativa? Sem dúvida. Hoje você tem o mundo inteiro preocupado com a questão da variação climática, né? A gente pode falar um pouco mais sobre isso adiante, mas pensando em safras, né, é um mundo que o Brasil pagou no ano passado 10 bilhões de reais em indenização, quer dizer, teve uma perda muito maior que isso, mas perdas seguradas, indenizadas 10 bilhões de reais em função de seca no sul, que é onde está concentrada a nossa produção principal, né? A gente sabe que tem São Paulo crescendo muito e outras regiões crescendo. E o prêmio arrecadado, né, nessa modalidade de seguro de safra foi 3 bilhões de reais. Então, assim, é um déficit gigantesco. Hoje falta capacidade, falta player nesse mercado para cobrir, e a gente atua muito fortemente. A gente hoje tem 40% do segmento de grãos, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, o seguro, né, obviamente, desse segmento, e falta capacidade para os nossos clientes. Não é diferente com o vinho, quer dizer, o vinho, a cultura do vinho, né, Faz a parte do viticultura mundo agro, está né? sujeita Total. aos mesmos riscos climáticos e ambientais, e existe seguro para isso, e existe também uma modalidade nova, que são os paramétricos, né, que acho que é a grande tendência mundial, né, se a gente pode chamar assim de inovação de seguro, que é você fazer a cobertura de índices. Então, poxa, para minha colheita ser perfeita, eu preciso de uma amplitude térmica de tanto, ou um índice pluviométrico de tanto, desde que você tenha um histórico desse índice na região, uma série histórica grande e confiável, e seja fácil de você mensurar isso no intervalo que você quer segurar, você consegue contratar uma proteção nessa modalidade paramétrica, onde você pode nem vir até a tua perda financeira, porque pode acontecer o que você não queria que acontecesse com esses índices, mas você conseguiu ter uma boa produção e você não teve nenhum efeito adverso, né, na sua colheita, ou na sua produção de vinho, ou no preço, ou na qualidade do que você produziu, ainda assim você recebe a indenização, mesmo não tendo a perda. É uma modalidade muito nova que começa agora a ser apresentada, digamos assim, aos mercados, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É uma customização, né? Uma evolução do processo. É uma evolução. Né? E o processo de liquidação do sinistro, que é um nome feio, né, como a gente chama quando existe uma perda, ele é muito simples, porque se você mediu aquele índice e caiu naquele intervalo que você segurou ou fora dele, dependendo da forma que você contrata, você recebe a indenização, não precisa comprovar perda, não precisa de nada disso. Então, é algo novo, é uma inovação, e acho que o mercado está aprendendo, os consumidores estão aprendendo, e todos os players, né, os corretores, etc., todo mundo está cada vez mais fazendo uso, né, dessa nova modalidade. Obviamente que nós vamos estar resguardados aqui pela confidencialidade e
se aconteceu, você não vai falar, mas já na sua vida profissional detectou alguém que quis segurar uma garrafa porque entendia que ela era muito valiosa e coisa do tipo? Eu nunca vi. Já vi antes Obrigado, de Ariel. existir esse produto. Não, você Obrigado. segurou a adega Obrigado toda, pela uma garrafa. confidencialidade. Outro dia eu tive na minha mão uma garrafa de um Chateau de Quem, Uhum. de 1892, se não me engano, Nossa. avaliado em 300 mil reais. Ele não está segurado isoladamente, mas a adega onde ele está, avaliada em 10 milhões de conteúdo, ela está segurada nessa linha de você realmente segurar aquelas, como a do André Garofato, que são realmente de alta severidade, né? Mas a garrafa especificamente, eu pelo menos não tenho conhecimento. Já que você falou de adega com garrafas raras e com valores mais expressivos, você tem alguma dica de livro, série ou filme para passar para gente? Eu recomendaria uma série que é um lançamento desse ano e está fazendo muito sucesso, é super interessante, que é Gotas Divinas, né, Drops of God, que conta a história, não vou dar spoiler, mas conta a história muito legal. de uma herança que é deixada para o maior colecionador de vinhos do mundo, e a filha, para fazer jus a essa herança, ela precisa competir com, digamos assim, o menino que ele criou no mundo dos vinhos, O que é filho um de espírito que enólogo, ele falava, o filho né? de espírito dele, que ele criou, né? Se passa no Japão a trama, e ela tem um agravante, ela tem que competir com ele numa degustação às cegas, enfim, em alguns vinhos que vão ser colocados para ela poder herdar uma fortuna, 200 e poucos milhões de dólares a avaliação do estoque que ele Da tinha adega de dele. vinhos da adega dele. Sendo que ela nunca tinha bebido vinho, não gosta de vinho e tinha lá uma questão também de saúde relacionada ao vinho, de uma alergia. Então, são poucos episódios, é uma temporada só, está É disponível uma temporada só? Eu não uma assisti temporada ainda. só no Apple TV+, e acho que vale muito a pena, né? Mais do que um livro ou um filme para Netflix? indicar neste momento. Apple TV. Apple TV. Apple TV Plus. Se você não tem teu cunhado, outros aí que podem ter, você pega sem emprestado. Cunhado. Qual região do mundo que você mais gosta? Ou melhor, qual região produtora de vinhos do mundo, qualquer uma, que é a que você mais gosta? Obviamente, você vai muito para... É o Douro. Eu acho que, assim, Portugal, na minha opinião, é o país produtor de vinhos com o melhor custo-benefício do mundo, né? Costumo brincar que Portugal está na frente em várias diferentes categorias. Então, você fala em ondas, a maior onda do mundo hoje está lá em Nazaré, né? Você fala em jogador de futebol, na minha opinião, recente, assim, o Cristiano Ronaldo se destacou. Você fala em vinho, melhor custo-benefício do mundo. E você fala em corretor de seguro, nossa matriz está lá também, a melhor do mundo, está lá em Portugal. Legal. Mas falando do vinho, eu acho que pelo mesmo valor, você toma um vinho português muito melhor do que pelo mesmo valor que você paga no francês ou no italiano, né, do mesmo valor. Ou um vinho da mesma qualidade por metade do valor, às vezes, um valor muito menor. E o Douro, né, dentro de Portugal, para mim, para o meu gosto, a gente volta para a questão do gosto de cada um. Já tomei ótimos vinhos, um que eu recomendaria aqui, inclusive é do Alentejo, né, do Douro, assim que me vem a cabeça. Qual é a melhor compra para fazer hoje em Portugal? Eu dou um vinho que é do Alentejo, que eu gosto muito. Mas como região, o Douro, ele faz um vinho mais encorpado, né? O Alentejo ele é um pouco mais frutado. E quem já esteve lá deve concordar comigo que acho que é o mais perto que se chega no paraíso, né? Aquilo ali é um espetáculo. Que legal. Como lugar. Aí vem a questão da experiência também. Mas o vinho é mais encorpado e me agrada mais. Então, hoje eu não tenho a menor dúvida e toda vez que vou a Portugal, a gente aproveita e traz aí algumas garrafas para depois beber por aqui, né? E coincidentemente ele falou do Alentejo e ontem nós batemos um papo aqui com o embaixador do Alentejo no Brasil, ganhou prêmio, inclusive como o melhor sommelier lá do Alentejo, o Gabriel Raeli. Gabriel, muito bom. Um abraço. Precisamos falar aqui do como é que vai ser a dinâmica aqui, hein? Boa. Então vamos começar da seguinte forma. O que você achou do vinho? Olha, quando a gente abriu, eu achei ele um pouquinho mais amargo. Ele foi amadurecendo aqui dentro da taça. Agora eu tô achando ele super equilibrado. Eu achava até que ele tinha um toque forte de Carmener no começo. Agora eu já não percebo essa nota. Esse é o vinho que nós trouxemos, né? Pessoal, primeiro, eu vou pedir 1000 desculpas. Eu tô vocês estão ouvindo aí que eu tô tossindo. Juro que eu tô tentando me segurar ao máximo, mas infelizmente, num determinado momento, vocês vão ouvir aí a minha tosse. Me viro para lá, mas vão ouvir Ele esse vira barulho. para cá e tá tudo certo. Peço desculpa.
Bem lembrado. Qual que é a dinâmica do vinho hoje? De novo, vinho, degustação às cegas, né? Normalmente nós fazemos a degustação às cegas. Nós temos 2 vinhos que nós trouxemos, eu, o André e a Lise, e um vinho, o nosso convidado, o Ariel Couto, trouxe para a gente provar. Tan, tan, tan. Nós sabemos quais são os nossos vinhos, o Ariel não sabe, e nós também não sabemos qual que é o vinho do Ariel. Ariel, eu vou te pedir um favor, toma esse vinho, eu vou bater um papo com a Lise Carvalho, e aí, a hora que a gente acabar esse bate-papo, você troca o vinho e a gente vai para o segundo. Mas só esse aqui. Retoma. Só esse. Lise, Conta tudo isso, bem? Por favor, Ariel. Tudo bem. Começamos o Pergunte a Sommelier. Começamos hoje. Vamos Isso. lá. Qual é a pergunta que tem A para mim? pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte. Eu Pergunta tenho é boa, alguns, pergunta é boa. tem Pergunta alguns boa? vinhos na minha adega que são mais jovens. Vinhos, né, que foram para o mercado, já chegaram no mercado agora, eu comprei e vamos supor que eu quero abrir esse vinho. E eu tenho alguns vinhos na minha adega, no caixote, que lá em casa, onde que eu chamo de adega, Ele que põe são gelo. mais Com gelo. longevos, né? Que são vinhos mais antigos, tal. Mas são seus esses. São todos Esses são seus. São todos seus. Tá. Os vinhos mais novos e os vinhos mais velhos, mais antigos. A utilização do decanter é a mesma coisa? Então, por exemplo, qualquer um deles que eu vou abrir, eu vou lá e coloco o decanter ou não precisa? Como funciona essa história? Do decanter com vinhos novos e vinhos velhos. Ok, vamos lá. Primeiro, em relação aos vinhos jovens. Os vinhos jovens que passam, às vezes, por barrica, são de safras mais recentes, eles precisam de um contato com o oxigênio para liberar aromas e o sabor. Então, ele precisa do decanter, do que a gente chama, do aerador. Na verdade, o mesmo instrumento a gente chama de decanter, mas aquele com o bojo maior é o aerador, certo? Então, você, às vezes, precisa realmente colocar o vinho ali naquele aerador com uma certa força, inclusive, para que o oxigênio produza o que tem que produzir. Você precisa agitar o vinho ali para ele evoluir no decanter e depois você ter uma experiência melhor, porque ele vai liberar toda a complexidade dele ali. Esse é o jovem. Os vinhos jovens. Com relação aos vinhos de guarda, os vinhos antigos, existe uma diferença, porque eles não podem ter muito contato com o oxigênio, porque isso pode fazer com que eles, na verdade, morram mesmo, né? Tanto no decanter quanto na taça. Tem alguns, inclusive, que se orienta, dependendo da safra, dependendo da idade dele, que ele não vá nem para o decanter. E o decanter dele, o decanter de vinhos antigos, ele é menor. Ele tem um bojo redondinho. Ah, é menorzinho? Ele é menorzinho. Ele tem um bojo redondinho e ele abre um pouquinho aqui para que o vinho tenha pouquíssimo contato com o oxigênio. Eu né? faço exatamente Tipo, o contrário, mas deixa eu te perguntar. Mas deixa eu só... Perdão. Ele é menor até que Aham. que essa jarrinha d'água. Tem Ó, uns... essa jarrinha d'água que eu mostrei. Ó. Ele tem um bojinho, como se fosse uma tacinha, assim, embaixo. Aham. E aí ele sobe bem... Por favor. Ele estreita o gargalinho dele ali, ele estreita, assim. E tem uma coisa que também é importante. Para os vinhos, seja para os vinhos antigos, seja para os vinhos novos. Às vezes eles precisam passar pela decantação mesmo, que é Eu ia te perguntar isso. Procedimento DC. Não. Isso. Pode perguntar. Era isso. Eu ia perguntar se o decanter ele também não serve. Ele serve também para separar os sedimentos sólidos, que se formam às vezes em alguns vinhos, dependendo da uva, né? Do líquido. O processo de decantação mesmo. Esse é o processo de decantação mesmo, que você coloca uma vela ou uma fonte de iluminação para você poder enxergar na garrafa, você vai virando a garrafa, né? Para você poder enxergar e bem devagar, né? Você vai virando o vinho no decanter para separar o sedimento. E aí deixa o sedimento no finalzinho da garrafa. Então, pelo que eu entendi, né? O decanter tem a função da aeração
E aí, para os vinhos jovens, ele é mais indicado. É do que daí a função que você chama de aerador. A gente sempre chama de decanter, né? Uhum, Mas é o aerador, que é aquele com bojo maior, né? isso. E o decanter, pequenininho. Que é utilizado para os vinhos que são mais Mais longevos, antigos, mais antigos. E para alguns você já sinalizou que nem é o caso de colocar no Nem é o decanter. caso de colocar no decanter. E o que acontece, eu acho, também nos vinhos mais antigos, algumas vezes colocam no decanter pro processo de decantação. É isso. É, o processo de separação da borra do Uma pergunta, líquido. posso? Com E certeza. aqueles decanter bonito que dá um nó, dá um laço? Sabe o que eu tava pensando nisso? Então, Isso é uns só que- para enfeitar mesmo, Não, para tem uns fazer tem, um bonito. tem uns que são e tem uns que não são. Eu tive a oportunidade outro dia de participar de uma degustação com as taças Riedel, Com o Flavinho. com o Flávio. E aí, Tá que é o convidado pra vir aqui, representante Flávio. preciso falar com Eu ele, falei com que é o ele. representante da Riedel aqui no Brasil. E aí, foi muito interessante, porque ele serviu um vinho para nós, que nós havíamos escolhido. Nós escolhemos os vinhos, ele serviu um dos nossos vinhos nesse decanter. Eu achava, sinceramente, que era só Fica bonito. só para ficar bonito. Mas não, realmente tem uma função, é muito interessante, porque ele mostrando aquele, eu não lembro o nome, mas parece uma cobra, é uma Isso. naja, né? Fica bonito mesmo. E aí ele serve doses. Ele vira a dose certinha na taça. Então, conforme você vai virando, Tem um- e aí ele Interessante. vira, só cai a dose da taça. Aí vira de novo, só cai a dose da taça. O difícil é limpar aquilo lá, né, gente? Lógico. E também tem que segurar, né? Porque Para não dizer impossível, né? tem que Principalmente se for rido. tem que segurar. Eu tenho uma pergunta para fazer que tem a ver com o decanter lá. Diga. O Ronaldo perguntou sobre os vinhos velhos, os longevos e os novos. Para o nosso assinante aqui, né, o cara que paga ali religiosamente para nos assistir, nós vamos chegar lá um dia. Tem gente que conhece muito de vinho, tem gente que está aprendendo. O que é um vinho novo e um vinho longevo? O que é uma explica um pouquinho de uma forma bem básica para o cara entender o que é um vinho. Bom, aí é assim. Os vinhos novos, safras novas. 20, 21, 22, 23, né? Tipo, nós estamos em 2020, nós estamos em 3 2023. anos seria um vinho novo. Mesmo assim, Ou tem algumas outras características? não por ano, mas assim, depende também. O que acontece? Às vezes um vinho, por exemplo, esse nosso primeiro aqui, tá? A safra dele é 2020, né? Uhum, É isso. é isso. 2020, né? É novo. Ele é um vinho novo, mas eu, considerando a estrutura dele todo, ele vai ser um vinho novo daqui uns 2 anos também, entendeu? Porque ele precisa abrir, né? Ele precisa de então os vinhos mais bom, tô fugindo Não, mas fica tranquila. da sua pergunta. Vinhos novos, né? Vinhos jovens que a gente chama, 3 anos, 4 anos, ok? Vinhos mais jovens. Vinhos mais a partir daí, só que não dá para dizer que os vinhos por exemplo, 2020, 2019 para trás, são vinhos de guarda. Você vai depender da Outras vinificação características. dele. Às vezes Né? é um vinho que não tem estrutura, Às vezes ele não tem estrutura. Por exemplo, mas tá velho. exato. A maior. Exatamente. A grande maioria dos vinhos rosés e dos brancos que estão no Cara, mercado eu adoro. não são vinhos de guarda. Não são vinhos. Não são vinhos Nós de vamos guarda. mudar isso no Ariel. Nós Então, vamos mudar assim, isso no Ariel. você tem que consumir em 3 anos. Porque ele morre mesmo. Né? Ele não é um vinho de guarda, ele não é longevo. Tipo, morre? Morre. Sabe aquele vinho que tá lá na prateleira do supermercado? É um rosé 2019 que tá na prateleira Você do tá querendo me supermercado. dizer que se eu tiver que algum você vinho desse compra? mais, eu me ferrei? Sabe o que vai acontecer? Você vai pôr ele na boca e no nariz, Então, que você vai... Não tem nada mais. A fruta já foi, porque são vinhos frescos e tem muita fruta. A fruta dele já foi, ele não Entendi. tem muita... Entendeu? Bom, você- Tá oxidado. De novo entra o Não é gosto, guarda. né? A gente tem um amigo em comum, é o Paulo, né? Vocês falaram que tem que trazer ele aqui também, uma hora, o Paulo Antunes, que ele adora Fogo de chão. Paulo Antunes do Fogo de chão. champanhe oxidado. Ele vai até champanhe Não, mas aí oxidado. sim, Que aí já é não outra tem nem mais o coisa. pelágio, já não tem as bolinhas, já não tem nada, mas é o gosto Ele gosta. dele. Né? O Né, meu já mas não aí- é esse. Era o que a gente estava até Interessante. comentando outro dia na degustação, essa semana. É isso mesmo. Às vezes, e esse tipo de Tem champanhe, por um exemplo, grupo de admiradores que tem, vão atrás. e você
porque as pessoas falam espumante, champanhe, você serve numa temperatura muito fresca. Num caso como esse, a champanhe não. Ela vai ser servida na temperatura de um tinto. Exatamente. É mesmo? É, Você não sabia, não. ela vai ser servida na temperatura de um tinto. Então, nem sempre é a estrutura... Tá aí uma coisa que eu não sabia do vinho. É a estrutura raro do vinho. isso. Lembra que o Vinícius Santiago falou que é a estrutura do vinho que dá a Vou trazer o temperatura para Paulo ele. aqui para ele falar só disso. Que legal. É Ele interessante, adora é interessante. Uma Então delícia. foi o seguinte, você já adiantou Agora estamos com a garganta você seca. facilitou a vida do nosso convidado, porque você disse a safra do vinho, então Estamos com a É. garganta seca. Eu Novo vou mundo. avinhar as taças aqui. E- Não falou Novo Mundo. Mas eu estou deduzindo. É. E agora a gente vai passar então para o nosso segundo vinho. Tô avinhando a taça aqui com o nosso segundo vinho. Ok. Ariel, vou voltar com você então. A gente sabe, tanto que nós trouxemos um vinho nos nossos primeiros episódios, que era o Anima, que é um vinho que você é fã. Então a gente sabe que você gosta do Citamos Anima. você, inclusive. Eu né? lembro. É, Muito obrigado. Eu queria saber o seguinte, o que você acha da viticultura nacional? Onde o Brasil está, na sua opinião? Você compra vinho nacional, para além do Anima, que eu sei que tem na sua adega, você compra vinho nacional, você se interessa, a gente está melhorando, a gente está piorando, o nosso futuro é promissor, vamos ficar parados nessa? Muito. Eu acho que tem evoluído bastante, né? Antigamente tinha um preconceito muito grande. Uhum. Primeiro que, pelas características do Brasil, o Brasil ele acaba tendo uma vocação proporcionalmente. Acho que o espumante e o vinho branco são até melhores do que o tinto, se você compara numa régua mundial. Espumante, principalmente. Só que o vinho que a maioria gosta é o tinto. Então, no começo se forçava a fazer o tinto. Eu acho que depois se aprendeu a fazer o tinto. E hoje a gente tem tintos excepcionais. Eu recebi visitas de fora recentemente, uma da Austrália e uma de Portugal. Eu coloquei um vinho sem dizer de onde era e falei, adivinha o país. E de propósito, né, num restaurante chique aqui, eu olhei para a carta de vinhos e falei, vou botar esse aqui, porque é o que mais me chamou a atenção ali, é um vinho que eu adoro, uma vinícola que eu adoro. E nunca imaginaram que era um vinho brasileiro. Detalhe, Interessante a pessoa isso, da né? Austrália, o cunhado, tem uma vinícola na Austrália, então entende, gosta, conhece. Eu falei, você vai chegar lá dizendo que tomou um vinho brasileiro, vão te chamar de mentirosa, né? Porque lá não deve nem imaginar que tem um vinho dessa qualidade aqui. Então, assim, eu fiquei muito orgulhoso. O vinho estava realmente espetacular. Que é da Guaspari, né? E para nossa felicidade, quem mora aqui em São Paulo, eu acho que vai nascer um polo ali em torno Vai. da Guaspari, que a 2h30 Vai. de distância daqui, que vai ser uma delícia de visitar. Então, eu estou muito entusiasmado com o que vem pela frente no vinho nacional. Eu compro vinhos nacionais, da Bueno, da Guaspari, da Miolo. Eu gosto de um vinho muito específico, é o quarta geração, da Dom Cândido, que é difícil de achar, mas eu tenho algumas garrafas e quando eu encontro, eu compro. É da Marcelin, eles trouxeram da França alguns pés. E acho que tem muita coisa boa. O Alma Única, um vinho espetacular também. Os da Guaspari, o Vale da... o Vista do Vale, o Vale da Pedra. Eu gosto de todos, né? Então, eu acho que a gente ainda tem aí um Hashtag futuro. bebam vinho brasileiro. Bebam vinho brasileiro, que tem muito vinho brasileiro que é muito bom, né? E acho que está subindo bastante essa régua, às vezes num preço pouco competitivo, né? Quando você faz um vinho de mais qualidade aqui. Mas aumentando escala, aumentando também o interesse das pessoas, eu acredito que também consiga se equilibrar melhor o custo de produção desses vinhos aqui no Brasil. E os orgânicos, biodinâmicos, os vinhos naturais? Você gosta? Gosto. Eu comentei aqui mais cedo que hoje no almoço, inclusive, eu tomei um orgânico. Eu esqueci de falar essa parte, ele é orgânico, aquele que eu falei aqui, que é o Animal, né? Um vinho argentino que eu gosto muito, o Malbec. E não tem nenhum tipo de preconceito. A gente fez uma vez uma degustação que a gente estava junto de orgânicos franceses e eu não estava doente, mas eu cheguei a comprar 2 garrafas do branco naquele dia. Que foi na pandemia. Se não me Foi engano. na pandemia, Foi mas Foi na pandemia. Quem conduziu Carol. a degustação para nós foi a Emília, Emília, que é a exatamente. sommelier da Delacroix. Delacroix. Delacroix, exatamente. E aquele branco me surpreendeu, né? Eu tomei realmente com gosto, e vocês sabem o quanto que eu sou crítico para branco, né? Depois do branco ainda vem o laranja, mas isso fica para um outro episódio aqui. Enfim, mas tá subindo bastante essa. E essas características aí, né, da produção biodinâmica, orgânica, natural, cabe um contrato de seguro aí também? Eu acho que desde que você tenha os elementos que deem para a seguradora todos os ingredientes para que ela possa calcular o risco, que ela possa dimensionar o risco, depois apurar uma eventual perda ou não, se for um parâmetro,
Eu acho que sim, né? Quer dizer, uma contaminação, algum produto, alguma coisa que faça com que aquele vinho perca aquela qualidade, dependendo do que causou isso, né? Se for um risco passível de cobertura, sim. Acho que seguro, hoje existe a possibilidade de você fazer seguro para tudo, né? Então, desde que você consiga demonstrar qual é o teu interesse segurável que você tem que ter e qual é a forma que você tem de quantificar teu risco e depois de você apurar uma perda, você encontra um mercado, é claro, não pode ser algo tão pequeno que alguém vá parar para poder estudar, tem que ser algo que seja escalável ou uma cobertura grande, né, individual, singular, para algum risco específico. A gente falou de adegas, de grandes adegas, o seguro para essas grandes adegas, leia-se, adegas com grande quantidade de vinhos e com vinhos raros, né, vinhos mais, um valor financeiro mais expressivo. E a gente está falando agora, você já acabou de comentar com a gente, da possibilidade de seguro para adegas né, para não Massificar um grandes. pouco esse Isso. seguro de adega. Como que você vê o apetite do mundo do seguro para esse nicho de mercado, vamos chamar esse nicho de mundo do vinho, no Brasil e mundo afora? Quando você fala do mundo do vinho, ele é um mundo mais amplo que a adega, Uhum, né? Você tem primeiro toda a cadeia produtiva, que não é uhum, só o seguro da colheita, só o seguro da vinícola, é o seguro, sim, também da safra, mas de todo o processo produtivo, da armazenagem. Quando você está em país catastrófico, no Chile, onde a gente tem também uma operação, e as principais vinícolas são seguradas até pela gente, coincidentemente, o terremoto é uma preocupação. E nos últimos 2, que eu já estava nesse mercado de seguros, houve perdas muito grandes, porque você está lá com o teu vinho ali, descansando, né, envelhecendo, E aí, bonitinho. Você gastou todo o dinheiro para produzir no começo, né, desse Rapaz. processo, você vai recuperar na hora que você for vender o vinho e alguma coisa acontece e você tem que ser indenizado, né? Por outro lado, você tem o seguro do maquinário, como qualquer outra indústria, né? Você tem a indústria têxtil, você tem a indústria química, você tem seguro das máquinas, seguro contra incêndio, enquanto você está ali Uma também empresa, né? com teu vinho armazenado, seguro para os funcionários, do transporte desse vinho. E aí, uma curiosidade, em Portugal, uma vez eu fui visitar uma vinícola específica e ela tinha 2 tipos de vinho, né? Que é muito comum. Um vinho, né, produzido em maior escala, que não era envasado, né, engarrafado na propriedade, e o vinho de melhor qualidade que eles faziam, né, todo o processo ali mesmo. Esse que não é envasado, ainda tem um transporte adicional a granel em caminhões-tanque. Esse vinho sai em caminhão-tanque, vai para o lugar onde ele é engarrafado. Então, você tem também o risco de um acidente nesse percurso, uma contaminação, Caramba. alguma coisa. Aí você invasa, aí você tem o transporte do produto 5 acabado, a mil litros de exportação. vinho transportando E ali. aí Exato. ele falou o E risco naquelas da estradinhas do contaminação Douro, ainda. né? Naquelas Rapaz. estradinhas do E Douro. tem o risco da contaminação Da ainda, não é só do contaminação. acidente. Você tem que lavar de muito bem, destruir. né? Esse tanque ali onde você vai depositar o vinho. Então, quer Tem dizer, você todo um tem risco. riscos em toda a cadeia, em todo o processo. Depois você tem a loja de vinho, que tem um estoque grande ali também, né? Lojas enormes, né? Depósitos e tudo. Então, também você faz o seguro dessas lojas. A gente tem algumas operações aqui no Brasil que a gente que cobre e lá fora também. Tanto Portugal quanto Chile, grandes países produtores. Então, quer dizer, o mundo do vinho, ele é segurado há muito tempo. Ele é segurável, ele é segurado, o mercado olha com atenção e respeitando as particularidades de cada local. Tem locais que, né, você tem uma preocupação e outros que você não tem. Infelizmente, o Brasil não tem a preocupação com a catástrofe natural, né? Hoje seca, né, na parte lá da plantação, sim, mas não um terremoto, não um furacão, não, né, um ciclone ou incêndios florestais como a gente vê em outros lugares do mundo, né? Então, acho que é amplamente. A gente também via a Brokers Link, que você citou no começo, a gente faz seguro de quase todos os chateaus em Bordeaux, né? O nosso corretor da França, a gente faz o Petrus, a gente faz o Lafite. Ele é em Bordeaux, a sede é enorme, a corretora, lá, né, que a gente tem lá. Então, assim, tudo é segurado, né? É muito investimento, é muito intensivo o capital que você coloca para colocar a vinícola e toda a produção de vinho, né? Colocar a vinícola de pé, né? Produzir o vinho e depois distribuir, né? Transporte, navios, o avião para o mundo inteiro, e por aí vai, né? Quer dizer, é o risco de qualquer outro produto, principalmente alimentício, que requer um cuidado ainda maior. Já que tudo é segurável, eu queria saber se a napa do André Gaiofato, que é um cara que tem uma extrema sensibilidade para o vinho, Ó, se é segurável. ó. Falando Depende. sério, o profissional do vinho pode segurar o Pode, nariz lógico dele? que sim. Acho que assim, existe uma modalidade de seguro que é a incapacidade. Então, se você é um profissional do futebol e você perde a capacidade de jogar futebol, que as pessoas falam, segurou as pernas. Não é segurou as pernas, segurou a capacidade dele exercer a profissão dele. É um médico que
perde uma mão num acidente, né? Um cirurgião, um dentista. É um Então, instrumento de trabalho, né? se você é um enólogo, se você é um sommelier, se você é um crítico de vinhos que precisa do seu nariz ou das papilas gustativas para você exercer a sua função profissional, você sim pode fazer esse seguro, caso você venha a perder, né, essa sua... não é o nariz, mas Posso o fazer esse olfato. seguro, então? Você não, porque você não vive disso, não Como gera não? dinheiro fazendo Então, isso. do meu topete, talvez eu possa. Aí Porque o meu sim, topete... Que dá todo o charme. É. Mas desde que, de novo, você tem que ter um interesse segurável. Né? Tudo no seguro passa pelo interesse segurável. Quero fazer o seguro desse apartamento. Ele tem que ser seu ou você ser um ocupante dele, né? Um locatário. Tem algum seguro... Você comentou qualquer coisa segurável. Sim. Uma coisa estranha, diferente, alguma satélite, alguma coisa que já caiu na sua frente e falou, nossa, o cara quis segurar... Eu lembro uma época, eu estava começando no mercado, fizeram um seguro das pernas da Cláudia Raia, por exemplo. Quer dizer, a incapacidade da Cláudia Raia dançar, né? Exercer. E é real? Real mesmo? Real. Saiu na mídia, na época. Seguro Tô falando de mais de das 20 anos atrás. da Cláudia Raia? Né? E... Rapaz do céu! Foi. E por aí vai. Seguro Que de legal. coleções de arte, quando vão rodar isso mundo, né? é. Quer dizer, de exposições, coisas do tipo. Interessante. E são muito tailor-made, eles são muito caso a caso ali, né? O desenho dessas apólices. Futebol combina com vinho? Ou futebol combina... Sempre assisto futebol tomando vinho. Então combina muito. Combina muito. E você assiste jogo de quem? Normalmente do Flamengo, né? Porque é o jogo que se tem para assistir, é o jogo que dá mais prazer de uma pessoa assistir. Já tivemos dias mais gloriosos, eu diria, ali, né, nos idos de 2019, mas ainda estamos aí brigando por títulos e o Flamengo, ele me une muito com a minha família, com meus filhos, né? O momento que a gente para o que estiver fazendo para olhar e sempre que possível a gente tenta ir no estádio, ainda que hoje vivendo em São Paulo, né? A maioria dos jogos do Flamengo são no Rio de Janeiro, mas é algo que realmente... une a gente e acho que a gente dá um valor muito, muito grande para assistir os jogos juntos. Né? Tem que fazer a pergunta do vinho, né? Que vinho representa? O futebol ou o Flamengo? Tem algum vinho que representa esse momento de... Que você conecta? Eu bebo diversos vinhos, né? Já aconteceu de, puxa, se o Flamengo vai jogar com um time de fora, numa Libertadores, por exemplo, eu escolher um vinho brasileiro. Né? Eu vou tomar um vinho que representa o Brasil, porque o Flamengo ali está representando o Brasil, um jogo de seleção brasileira. Boa! E outro dia peguei um vinho na adega, não sei se vocês também compraram quando eu comprei, um vinho chileno chamado Flaerte. Como ele tem o Fla, eu falei, esse vai dar sorte. Comprei. Então, não tem assim um específico. Deu Na sorte. época do Zico, você tomava o Lip from Mute, então. Na né? época do Zico, acho que não tinha nem idade ainda. Era pra o Lip from beber. Mute que você tomava, né? Mas eu gosto também de tomar os vinhos do Galvão, não só o Ânima, mas o Paralelo também e outros. Até por ele ser um bom flamenguista, né? Então, traz uma energia boa quando a gente abre um vinho. Então, eu também pego bastante nos vinhos dele. Mas se tiver com vontade de beber no dia, dependendo do que vai acompanhar o vinho e de quem vai estar junto com a gente. Às vezes tem uma visita, tem meu irmão, tem alguém que está por aqui. E não vai vinho branco, vinho branco, calorzão, Rio de Janeiro. Não, isso é aqui em São Paulo assistindo na televisão. No Rio, normalmente eu estou no estádio, aí não tem vinho, aí a gente vai para cerveja mesmo, porque aí já não tem essa sofisticação, né, dentro do estádio de futebol, infelizmente. Mas é tinto e aí pego ali o que eu tiver com vontade de beber no dia, mas às vezes presto um pouquinho mais de atenção, seja no nome do vinho, seja na procedência, para trazer sorte para o Mengão. Né? Que, aliás, está na final, né? Vocês sabem, né? Está na final? Hoje é 18 de agosto de 2023. No dia 16 de agosto de 2023, teve a semifinal da Copa do Brasil. Corinthians e São Paulo. São Paulo acabou vencendo o Corinthians, foi para a final da Copa do Brasil. O Flamengo venceu o Grêmio e foi para a final da Copa do Brasil. Por isso que o Ariel está tão feliz. E uma curiosidade. E por 16... isso que eu e o André não estamos tão felizes. Né? Não. Dia 16 de agosto, uma curiosidade, foi o dia que meu filho mais novo completou 18 anos. E aí eu tinha 2 vinhos que eu queria tomar naquele dia, que eu comprei para aquele dia à noite tomar. Que eram 2 vinhos do ano que ele nasceu. Né? Um vinho que eu trouxe de Bordeaux, da região de Margaux, 2005. E um vinho português, né? Um Porto Vintage, 2005. Que estavam ali esperando. E ele falou, pai, é meu aniversário, o Flamengo vai jogar a semifinal, eu quero ir ver no estádio. Falei, nada mais justo, né? Então fomos todos para o estádio. Fomos para o Rio de Janeiro, obviamente não tomamos os vinhos, então estão ali esperando desse fim de semana, agora não passa. Temos que tomar para celebrar os 18 anos, mas ele ganhou de presente a classificação do Flamengo lá para a final. Maravilha. E assistir com o paizão, né? Que assistir é importante. Com o paizão, com a família, com os amigos. Eu gosto dessas... atividades que conectam. Coincidentemente, domingo passado eu estava com a minha filha no estádio também. Eu acho que é uma atividade... As atividades que conectam com os filhos sempre são interessantes de ser desenvolvidas.
E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre a Casa José Coutro. Não sei se você sabe, a Casa José Coutro Sei. é uma casa que desenvolve um trabalho belíssimo no Capão Redondo, aqui em São Paulo, que, diga-se de passagem, a MDS é patrocinadora institucional. Fala um pouquinho pra gente do trabalho da Casa José Coutro, Ariel, por favor. Não, com prazer. A casa é uma casa que eu tenho orgulho de apoiar há muito tempo pessoalmente, e depois que eu assumi essa posição na MDS, a gente criou um programa que apoia com 3 pilares, né? O pilar financeiro, onde a gente apoia e busca apoio no mercado segurador, né? Para que a casa possa seguir com as suas atividades, apoio financeiro. Segundo pilar, é o pilar do engajamento, do voluntariado, onde a gente apoia a formação dessas crianças e jovens. São 420 crianças e jovens que são assistidos pela casa. E agora a gente está anunciamos hoje um programa de mentoria, onde os colaboradores da M10 vão poder mentorizar jovens em formação Legal. da casa, né? Um piloto com 20, e depois a gente vai expandindo isso. E o terceiro pilar, que é o pilar da oportunidade, onde eu tenho a satisfação de dizer que a MDS já incorporou 22 jovens como jovens aprendizes, alguns deles, Que muitos legal. deles sendo efetivados, jovens super bem formados, tanto como cidadãos como tecnicamente, e eu tenho muito orgulho de fazer parte disso de alguma forma, de poder apoiar. E é um trabalho muito sério, um trabalho liderado pela Mariana, que hoje é a diretora da casa, e que vem crescendo, vem ganhando representatividade numa região que precisa tanto para tirar esses jovens da rua, formar como cidadãos, formar tecnicamente. E esse finalzinho de você gerar essa oportunidade, aí eu apelo para as empresas, né, para as pessoas que estiverem assistindo, que tiverem essa oportunidade de buscar esses jovens como jovens aprendizes. Eu tenho certeza que vão ficar muito felizes com o que vão encontrar, porque senão eles vão voltar para a rua, né? E é tudo que a gente não quer. A gente não quer desperdiçar todo esse trabalho de formação, a gente quer que isso seja aproveitado e ao transformar a vida desse jovem, você está transformando a vida da família desse jovem mais do que a vida do jovem. A gente não quer desperdiçar mais talento, mais do que volta e meia a gente desperdiça. Sem Casa dúvida. Coutro é o caminho. Eles têm um programa que eu gosto muito, que é o Adote um Aluno, por 99, R$100, 99, 99 reais. R$99, você transforma a vida de um aluno. Então, eu recomendo que vocês entrem no site da Casa José Coutro, conheçam melhor o trabalho da Casa José Coutro. Eu, particularmente, o Ariel vai sempre. Eu fui à Casa José Coutro para conhecer, para ver a dinâmica e fiquei encantado. Tem um trabalho aqui que tem que ser destacado, o Ariel já destacou, que é da Mari Gugli, que é a nossa presidente, faz um trabalho espetacular. Parabéns, Mari, um beijo para você. Então, se você gostou, entrou lá no site, gostou do trabalho que vem sendo realizado, acha importante transformar uma região carente de São Paulo, faz um Pix lá para a Casa José Coutro. O Pix é o número 59-483-099 0001-72, como o André já falou, tá aqui. Por aqui. Ou o outro Pix é o e-mail pix@casajosecoutro.org.br. Tá aqui também, não vou repetir. Tá tudo aqui, tá por aqui. Tá por aqui, assim. Parabéns, Mari. Parabéns à Casa José Um Coutro. comentário, já que está dando parabéns, hoje de manhã eu tive a felicidade de estar na casa cedo. A casa hoje comemorou 35 anos de Que vida, legal. impactando a vida de tantas crianças e jovens. Foi muito gratificante e emocionante participar desse momento. Então, Hoje, dia 18 de agosto de 2023. 35 anos de Casa José Coutro. É incontável a quantidade de vidas que já passaram por ali, foram transformadas e impactadas pela casa. Parabéns, Ariel. Parabéns, Mari. Parabéns. Vida longa à Casa José Coutro. Amém. A gente tem um quadro aqui, Ariel, e agora você vai ajudar a gente, que chama Conexão Confraria, que a ideia é conectar as confrarias que existem aí no Brasil, e quem quiser trocar experiência com a gente e mandar pergunta. Nesse caso aqui, é um bate-papo que a gente começou no nosso episódio passado, justamente a pergunta do nosso ouvinte, que foi o Benilton Lima, foi: eu quero desenvolver uma confraria, fazer uma confraria. Como é que eu faço? E aí o que a gente estava falando para ele é: você precisa ter um grupo de pessoas que gostem de vinho, né? Não necessariamente amigos, no começo. Ou que porque queiram aprender sobre vinho. a possibilidade de você desenvolver laços de amizade na confraria é gigantesca, mas enfim, no primeiro momento, talvez os seus amigos mais próximos não gostem de vinho. Vai ser difícil montar uma confraria com eles. Então, desenvolver, reunir um pessoal que goste de vinho,
alguém ser responsável pela organização, ainda que isso gravite, periodicidade, clareza do propósito da confraria, né? Uma confraria para a gente só tomar vinho, ou nós vamos fazer negócio, quais são os temas que vão gravitar em torno daquela confraria. Se não for uma confraria de pessoas já iniciadas no vinho, eu não recomendo começar com análises técnicas. Pode ficar um pouco maçante para quem não entende. Difícil para quem não... E depois, quando for evoluindo, aí vai lá convidar sommeliers para participar, fazer parceria com restaurantes que podem receber esse grupo de confrades. Tudo isso ajuda na realização na criação e organização de uma confraria. Eu não vou falar invariavelmente, mas varia muito pouco, nós degustamos os vinhos às cegas, e o André lembrou também da taça, né? A gente usa tacinha ISO na nossa confraria, você joga na internet, chama taça ISO, de degustação de vinho. Taça de degustação, uma tacinha menor. A gente usa um pouquinho menor, né? Ou aquela mais... Isso. Jogou na internet, vai aparecer. Então, essa taça ela vai ajudar na dosagem da bebida, né? Na divisão do vinho entre os confrades. Lembrando, confraria é o lugar onde você tem a possibilidade de comprar um vinho mais caro, porque ele vai ser rateado entre todos, né? Um vinho diferente também, enfim. E nós tomamos às cegas justamente para o rótulo e para o valor que nós pagamos no vinho não influenciar no julgamento, na análise do vinho. Então, vocês vão observar na confraria de vocês que muitas vezes o que vai acontecer é que a preferência da maioria dos confrades foi com relação ao vinho que não era o vinho mais caro ou o vinho mais conhecido da noite. E acontece bastante isso. Então, eu acho que as nossas dicas eram essa. Você tem alguma coisa a acrescentar? Acho que tem um outro ponto importante que é a mecânica, né? Eu já vi confrarias onde cada um leva uma garrafa, eu já vi confrarias onde alguém é responsável por comprar, eu já vi confrarias onde sempre se busca ou importadores ou produtores que tragam os vinhos. E um mix disso, que é mais ou menos o que a gente faz, o que a gente vê. Então, também definir um pouquinho dessa mecânica, se vai ter tema, se não vai ter tema, se são vinhos italianos, se são vinhos nacionais, são vinhos franceses, são vinhos portugueses, enfim. Ter essa definição para você poder equacionar, né, bem esse processo. Agora, se os amigos próximos ainda não apreciam o vinho, chama, porque começando a beber eles vão apreciar também e vão adorar fazer parte. E vão sair felizes da vida. E eu dando um depoimento, eu acho que eu entrei na confraria, né, que eu faço parte um pouco antes da pandemia, e na pandemia esse grupo se manteve muito conectado, né? Então também tem a possibilidade de se fazer uma degustação online, a gente fez, dá um pouco de trabalho, né, a logística, mas é um grupo que a gente tem muito prazer de estar junto, né? Sempre que Na verdade, você está na confraria desde o começo. A confraria, quando você entrou, nós tínhamos feito só 2 reuniões. Aí na sequência entrou... 2, 3 no máximo. Exatamente. E aí que eu estava mencionando para vocês. O Ariel é um amigo nosso que veio por intermédio do vinho, né? Hoje é um querido amigo. Na época a gente não se conhecia, frequenta a confraria até hoje. E outra coisa, o Ariel é um amigo que volta meia, gera conexões. Com o restaurante, quando ele conhece isso, vai acontecer muito. Alguém tem uma determinada conexão, é um amigo de um dono de restaurante, de um bar, ou tem um salão de festa na casa. Loja, de uma vinícola, exatamente. Loja de vinho, Tudo isso vai gerando conexões e a confraria vai crescendo. Então, Benilton, reúne aí os seus parceiros. E chama a gente, né? Então, isso. Não sei se você é de São Paulo ou não, mas se for de São Paulo, já chama a gente. Se você for do Brasil, também pode chamar. Chama a gente. Você chama que pode chamar que nós vamos participar. Tem dica, Tenho. Lizzy? Esse tema, confraria, é um tema muito rico, né? Muito. E tem uma forma também, que a gente pode... Vocês já devem ter feito isso na confraria de vocês, é pegar uma uva específica de vários terroirs, né? Então, você pega a Malbec francesa, que é diferente da Malbec argentina. Você vai pegando várias Malbecs de vários terroirs e fazendo a degustação da varietal em várias expressões, que é super interessante, né? Então, o tema é muito rico e dá para ampliar muito, né, o alcance. É isso, Benilton. O Benilton, importante várias dicas top aí começa a sua confraria e aí mundo, depois você vai desenvolvendo os temas, como esse que a Lizzy trouxe, o Ariel também
já tinha trazido, né, definição do país, ou o hemisfério, qualquer região produtora. Boa sorte, Binilton. Manda uma mensagem para a gente depois dizendo se você conseguiu montar a confraria, se ela foi bacana, se ela não foi, e você que participa de uma confraria ou quer montar uma confraria e quer passar a sua experiência aqui para a gente, vai ser um prazer a gente responder e compartilhar a sua experiência aqui. Posso te interromper? Já interrompeu? Então, desculpa, faz a pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta então para Ariel. Ariel, eu queria falar seus seguros. De uma forma geral, falando do mercado, olhando aqui como cliente, consumidor, eu venho percebendo aí, pandemia, um monte de coisa aconteceu, enfim, vem acontecendo, e o seguro lá na ponta cada vez mais caro. Conta um pouco pra gente como é que, o que vem interferindo, o que está acontecendo no mercado de seguros como um todo aí? Bom, vamos lá. O mercado de seguros é um mercado muito vasto, né? Então, você tem desde produtos que dependem muito da formação de preço em resseguro e outros que têm uma formação de preço mais local, né? Vou explicar. Grandes riscos, né? Seguro patrimonial, seguro da vinícola, seguro de uma fábrica, seguro de transporte de grandes obras, de infraestrutura, do que for. A formação de preço desse seguro se dá no mercado de resseguros. O que é o resseguro? É o seguro do seguro, né? Resumindo muito. As seguradoras têm uma capacidade de reter risco até 5%, né? Acho que ainda é assim hoje, né? A regulamentação do seu capital social, do seu patrimônio líquido, na verdade, dividido pelos ramos que ela atua, né? Se ela precisa reter mais risco que isso, todas precisam, elas fazem duas coisas. Um co-seguro, que é juntar como num pool com outras seguradoras para assumir um determinado risco, ou o resseguro, que é transferir o que passa da capacidade dela de assumir risco para o mercado de resseguros, né? Durante muito tempo, o Brasil teve um único ressegurador monopolista, que é o IRB, né? Instituto de Resseguros do Brasil, e depois, em 2018, esse mercado abriu, e 2008, na verdade, esse mercado abriu, e você hoje tem a presença aqui no Brasil de vários resseguradores internacionais. Você tem ações do IRB? Não tenho mais ações do IRB. Não tem mais ações do IRB. Só um detalhe. E o que acontece? O que depende da formação de preço no mercado de resseguros vem sofrendo com vários efeitos. Primeiro, você tem uma guerra, né? E o berço da capacidade de resseguros no mundo é a Europa, né? Você tem a Alemanha, você tem a Inglaterra, você tem a França, vários países que têm grandes resseguradores que operam em nível e escala global. A guerra traz prejuízos seguráveis, traz prejuízos para esses resseguradores que precisam buscar, né, a recuperação desse prejuízo, aumentando seus preços ou alterando sua forma de atuar. Depois, você ainda tem efeitos da pandemia que você citou, porque no resseguro esse efeito chega um pouco atrasado. A pandemia, até pouco tempo atrás, a gente ainda tinha perdas seguráveis decorrentes de pandemia, seja com vidas, seja com eventos, né? O caso mais emblemático de um seguro que cobria a pandemia foi o Wimbledon, né? Que durante 17 anos pagou seguro para o cancelamento em função de pandemia, quando ninguém esperava que isso pudesse acontecer, e usou, né? Foi um caso que ficou muito famoso. Depois, você tem um aumento de taxa de juros no mundo trazido pelo aumento da inflação global, que faz com que os capitais que estão ali suportando, né, de investidores, a atuação de resseguradores e seguradores internacionais, migre para ativos com menos risco, né? Que você começa a ter uma inflação maior, você tem taxa de juros para renda fixa e ativos semelhantes no mundo inteiro atrativos. Para que eu vou colocar o meu dinheiro em algo que tenha o risco, como é o resseguro, como é o seguro? Então, você foge e, com isso, você reduz a oferta de capital, você torna o capital mais restrito, mais seletivo, então chega na ponta um produto mais caro e menos abrangente. Quando você vai para algumas carteiras específicas, somado a isso tudo, eu esqueci de um detalhe super importante, um relatório da Munich Re do começo desse ano, apontando que 2022 foi, numa série histórica de 50 anos, o pior ano, ou o segundo pior ano, em termos de indenizações decorrentes de catástrofes naturais no mundo. Então, qual ano, desculpa? 2022. Então, ano passado? Então, em função disso, pelas mudanças climáticas, né, tudo que a gente vê, alagamento, incêndio florestal, são secas ou chuva em excesso, né, que traz o alagamento. Então, tudo isso fez com que 22 fosse o pior ano numa série histórica de 50 anos, ou o segundo pior, não estou bem certo, mas traz um aumento para que eles recuperem esse prejuízo aqui na frente. Tirando esse cenário internacional, que traz um encarecimento e uma restrição maior de coberturas e de capacidade, você vai para alguns efeitos locais aqui do Brasil. Então, você teve 2 anos de pandemia forte. O primeiro ano, o resultado em 2 carteiras, saúde e automóvel, por exemplo, foram muito bons, porque em saúde, as internações decorrentes de Covid não são eventos caros para a seguradora, porque eles têm curta duração. Então, infelizmente, em 7 dias ou 10 dias, ou a pessoa vem a óbito, ou a pessoa se recupera e vai para casa.
E ninguém buscava um hospital com dor de ouvido, com dor no gente dedo. ficou em casa. Você adiou todo o procedimento eletivo que você tinha, você não ia pronto-socorro, que são 2 grandes vilões da sinistralidade de saúde. O que as seguradoras fizeram? Tiveram um resultado espetacular, baixa preço para ganhar mercado, vem o segundo ano, onde já baixou, todo mundo vacinado, pode voltar, vou fazer aquela cirurgia que dava para esperar, ortopédica, ou seja, o que for, que E eu agora não tem fiz. fila para você fazer. Vou no pronto-socorro, porque eu estou com dor de garganta, né? Não vou ficar em casa, não vou fazer uma consulta à distância, né, com a telemedicina. E você tinha essa demanda reprimida que explodiu o uso numa base de prêmio, né, que é aquilo que eles cobram, mais baixa. Então, a sinistralidade toda a cadeia, né, de seguradoras, operadoras e companhias de assistência médica foi horrorosa. Aí, o que eles fazem? Aumenta o preço. Então, a gente tem visto aumentos de 40%, de 60%, em alguns casos, para renovar o saúde. Quando você vai para o automóvel, é parecido. Primeiro ano de pandemia, todo mundo com carrinho em casa. Você não tem risco, você não tem acidente, você não tem o roubo. A partir do momento que acaba, é a mesma coisa. Os seguradores baixam o preço, porque tiveram muito lucro no primeiro ano da pandemia, e vão competir para ganhar mercado, vem todo mundo de volta para a rua em cima de uma base de prêmio menor, que leva 12 meses para aquele prêmio, né? Porque o seguro é por 1 ano, ao longo do ano, então leva 1 ano para você conseguir reajustar uma tarifa e começar a recuperar. Somado a isso, a maioria dos seguros feitos no Brasil de automóvel, ele é a valor de mercado. Então, 100% da tabela FIPE, por exemplo. Ele começava valendo 100 mil, dando um exemplo qualquer, e terminava a vigência valendo 90 mil, antes da pandemia, antes de tudo que a gente viveu de lá para cá. E isso os atuários consideravam ao precificar aquele seguro. A minimização média vai ser 95, vai estar no meio do caminho ali. O que aconteceu, o efeito de você não ter os chips, de você ter um gap absurdo na cadeia logística mundial, os carros subiram de preço absurdamente, tanto os novos quanto os usados. Os usados, principalmente. Conheço muita gente que comprou o carro zero e vendeu ele usado mais caro do que pagou nele zero 1 ano ou 2 anos depois. E ao invés de começar com 100 e terminar com 90, ele começou com 100 e terminou com 130. Caraca. E aí descasou todos os cálculos atuariais, além de tempo de reposição de peças e outros problemas que aconteceram, inflação, etc. Fez também com que as seguradoras de automóvel todas perdessem muito dinheiro. Aí faz o quê? Reajusta a tarifa. Eu aqui paguei 30% mais caro na renovação do seguro do meu carro. Não tem moleza não, né? Porque eu trabalho com entendendo isso. agora, porque os boletos estão aumentando. Então, e aí o agro, né, que eu citei mais cedo, que a gente pagou 10 bilhões, uma arrecadação de 3, seguro de crédito, né, que é um mercado ainda muito pequeno aqui no Brasil. Só com o evento das Americanas, o mercado cobriu, estima-se entre 3 e 3,5 bilhões de reais e arrecadou como mercado inteiro, no ano passado, 800 milhões. Então, isso faz com que você ou restrinja ou você aumente preços para você recuperar esse prejuízo. No caso do crédito, a gente vê até não com bons olhos o episódio em si, né, nem os efeitos, né, de perda no mercado, mas uma conscientização maior das empresas quanto à necessidade desse seguro. Ele era pouco conhecido. Então, a gente hoje tem 20% desse mercado aqui no Brasil e tem visto um aumento de procura e uma busca de informações. A gente mesmo lançou produtos novos para tentar também massificar mais, porque é muito pouco, 800 milhões de prêmio num mercado como o brasileiro ainda é muito pouco. Então, você tem vários efeitos macro, micro. Cyber, né? Só para fechar, o Cyber, que é um produto super novo, revolucionário, de ataque cibernético no seguro, claro, ataque cibernético. Os primeiros ataques no começo da pandemia custaram muito dinheiro para as seguradoras, aqueles que estavam cobertos pelo seguro. E na pandemia, a vulnerabilidade aumentou muito, porque quase todos esses ataques que eu tive conhecimento, a entrada do cybercriminoso se deu por conexões domésticas. Você está trabalhando de casa, você não tem a mesma proteção de estar trabalhando dentro da empresa, né? O mesmo firewall, as mesmas barreiras. Então, você entra pela conexão doméstica, vai lá no servidor da empresa e aí você faz o sequestro de dados, ou você criptografa servidor, pede dinheiro por isso, ou tira o site do ar. Né? Então, tem várias formas de cybercrime. E esse mercado também perdeu muito dinheiro, aí não foi só no Brasil, né? Foi global e também vem com um aumento e uma restrição de atuação maior por parte do mercado. Então, você tem efeitos macro, que são os primeiros que eu falei, e os micro, que é de cada desses portfólios isoladamente. Desculpa a resposta tão longa. Não, pelo contrário. Ariel, segura aí. Sentiu o trocadilho? Segura aí. É conosco. Fala para mim o que você achou desse vinho. Nós estamos tomando o segundo vinho. É um vinho ainda que eu, o André e a Lise trouxemos para o Ariel. O que você achou? Eu acho assim, o primeiro vinho é um vinho jovem, já sabemos a safra, né? Eu dei um spoiler. Eu acho aí achismo, que é Novo Mundo, talvez Argentina, não sei, também não consigo ir além disso. Esse eu já acho que é um longevo, um vinho mais longevo. E ainda não está claro para mim se ele é velho mundo ou novo mundo. Você vê pela cor, ele é bem mais complexo. Ele me agrada mais que o primeiro para o meu paladar. O primeiro estava muito bom, principalmente na fase final aqui. Como você falou, ele precisa abrir mais, ele precisa evoluir mais.
Esse já está no ponto, né? Ele precisava do decanter, do aerador. O na primeiro, verdade. O primeiro. sim. O primeiro Esse precisava. me parece que é um vinho que está pronto, que não tem mais muito para evoluir. Talvez se não tomar agora, ele pode começar a Eu acho declinar. que pode né? perder a janela dele de consumo. Eu ainda não consegui aqui se é velho, se é novo. Não, já falou, já. Acho que é Rapaz. Argentina. O primeiro. O primeiro, ele Ah, falou o o primeiro. primeiro. Esse, eu não sei. Eu sei que ele é um vinho, talvez Novo Mundo. Não, mas esse eu não sei. Deixa eu O te primeiro, falar, sim. o importante aqui, na verdade, são suas impressões. É. Você não precisa acertar, não. Então, por de exemplo, falar. você Que gostou ou não aplica tipo gostou? o nome da é vinícola, importante. Até porque acertar, gente... Só o ele Dominhas. é Só um o vinho, Dominhas. ele é um vinho mais encorpado, é um vinho que, pro meu paladar, agrada mais, pede uma carne, né? Pede algo mais estruturado para acompanhar. E eu gostei bastante. Mais fina Mas de eu carne, chutaria que ele é um Rafa. vinho ali de 2015, 2016, um vinho um pouquinho mais antigo do que esse outro. Agora, se é novo, se é velho mundo, e qual é a uva, aí vocês estão pedindo... Pode ser um Malbec, aí sim, argentino, ou pode ser um blend com alguma coisa de Cabernet Sauvignon, com um Merlot junto, um corte Bordelais. Eu chutaria por aí. Você que anda indo bastante para o Chile, o que você tem tomado por lá? O que você... que talvez não chegue aqui pra gente, que seja algo mais diferente. Tem um vinho e aí, que enquanto você começa... Desculpa aí, enquanto você vai respondendo, Me dá só nós um vamos trocar o vinho e agora nós vamos pro terceiro vinho, que é o seu vinho vinho. do Ariel. Já, Então, vamos... já tá na minha taça, inclusive. Isso. Eu Então, já fui adiantando. tá, a pergunta é, o que você que anda a MDS acabou fazendo algumas aquisições no Chile, certo? No Chile uma, né? Algumas aqui, no Chile a Aproveitando primeira. até depois, eu queria que você explicasse. Vocês estão comprando aí, enfim, explica eu um falo- pouco eu essa falo um pouquinho desse nosso estratégia momento. de Mas vamos lá, vamos aquisição. voltar. né? Sobre os vinhos chilenos, né? Só para depois o André conseguir fazer o corte, então eu vou fazer a pergunta inteira de novo. Você que, por conta da sua profissão da MDS, que andou desenvolvendo algumas aquisições lá no Chile e tem ido bastante para lá, o que você tem visto lá que te surpreendeu, que para você era novo, que normalmente não chega aqui para gente? O que você andou tomando e gostou no Chile? Eu digo que eu reencontrei um vinho que eu gostava muito, há muito tempo eu não via, que tem um custo-benefício espetacular, chamado Memórias, da El Principal. Eu até comprei o El Principal, mas ainda não tomei, né? Trouxe, ainda não provei, mas o Memórias tá espetacular, né? Toda vez que eu vou ao Chile, pelo menos uma garrafa dele eu tomo. O Monte Ligue, da Van Cibertal, alguma coisa assim, o nome da vinícola, também está muito bom. Eu tenho encontrado com frequência a safra 2014, que está super redonda, super pronta quando eu vou. O Epu, né, que para mim é um clássico, acho que é um super custo-benefício. E eu sou um fã do Cavalo Louco, né? Eu acho que eu tenho em casa, acho que 3 coleções completas de todas as garrafas coloridas. Acho bonito aqui. E mais o corte ali, o Grand Cru deles ali. Mas é um vinho também que... E cada um tem uma expressão muito diferente do outro, né? Você vai no... Eu não sei os nomes de Mari, acho que é o amarelinho. Você vai pro Syrah, aí você vai pro vermelhinho, você vai pro Cabernet. São cortes bem diferentes, bem definidos. E eu acho lindo na adega aquelas cores todas, né? São 5 garrafas e mais a Grand Cru deles. Os vinhos da Vic, que eu acho... Eu não tive a oportunidade de visitar a vinícola, mas todo mundo que foi lá fala que é um espetáculo. Inclusive, eles vão abrir uma propriedade aqui, né, no interior de São Paulo. Desde o Vic até o Vic Ar, que é o mais simples, né? Passando pelo La Piubert, que eu gosto bastante, o Milacay também, que lá tem um custo muito bom. Tomei esses dias um vinho que eu comprei numa visita com a minha família na vinícola Santa Rita, alguns anos atrás, que eu nunca tinha tomado e eu não vejo ele aqui. É o Triple C. Ele é um corte de Cabernet, com Cabernet Franc, né? O Sauvignon, o Franc e o Carmener, por isso o Triple C, são 3 uvas com a letra C. Tava um espetáculo. Eu tomei esses dias, comprei um outro, já repus ali para, né, o futuro a gente tomar de novo, não ficar sem, né? Não ter aquela crise de abstinência deste rótulo. Então, assim, o Chile tem vinhos espetaculares, né? Eu tomei um outro vinho, chama Azul, né? Eu nunca tinha tomado esse vinho. Azul. O rótulo é um rosto, assim, parece aqueles Blue Man que tinha dos comerciais e tal, amarrado, assim, como se fosse um presunto, sei lá, não sei explicar bem. Mas é um espetáculo, é um vinho premium, muito, muito, muito bom, né? E os ícones, os clássicos, que, né, são sempre excelentes, os Dom Melchior da vida e tal. Mas são vinhos que hoje estão um pouco caros lá, né? Às vezes você encontra num preço competitivo aqui. Lá também tá caro. Esses mais premium eu tenho achado caro por lá.
Me parece que a gente teve um aumento de preço no que diz respeito à perspectiva global dos vinhos, né? Depois da pandemia, parece que todos eles acabaram encarecendo. Aqui no Brasil, como você já adiantou, né? A gente tem um problema, os vinhos são caros, infelizmente, né? Nós produzimos cada vez vinhos melhores, mas eles estão cada vez mais caros. Mas vou mudar de assunto. Como é que você está enxergando o seu Flamengo? Vai bem? Está jogando bem? Mais ou menos? Eu sei que você vai bastante no estádio, que você gosta de assistir. Eu acho que o Flamengo ele tem mania de perder para ele mesmo, né? Ele tem um super elenco, tem dinheiro, tem tudo para É bem isso ter mesmo. vários 2019, né? Como a gente teve, que putz, dava gosto de ver e estava todo mundo bem distante. E hoje não, né? Hoje literalmente briga, né? Dentro do elenco e eu acho que o clima, a pressão externa, tem muita interferência política, mas é uma paixão, né? Então a gente torce para que a gente ache esse caminho e traga pelo menos um título esse ano aí da Copa do Brasil, né? Que é onde a gente está disputando. O brasileiro está mais difícil, né? Eu acho que tem um outro time do Rio aí que ninguém sabe muito bem como, mas né, tá lá muito longe do segundo e do terceiro e do quarto, que somos nós hoje. E a Libertadores, a gente saiu do campeonato de forma muito melancólica, né? Foi uma noite muito triste. Mas que é do futebol, faz parte, ganhar ou perder, e são ciclos, né? Acho que nesse ano não está tão bom quanto a gente gostaria, mas estamos brigando por título, né? E em outros a gente vai estar melhor, em outros vai estar pior, e como tudo na vida, é um filme, né? Não é uma foto. Então a gente tem que ir construindo e espero que as pessoas que hoje comandam o futebol no Flamengo encontrem esse caminho e tenham o discernimento para colocar a gente de volta nesse lugar que a gente ocupou em 19, que foi tão bom. E eu vou perguntar para você. Posso? Ia continuar no esporte ali. Isso mesmo. Eu queria que você, sim, obviamente de forma técnica, qual que é a sua visão do futebol brasileiro? E aí eu vou aproveitar para trazer, acredito eu, um arquirrival, né, do Flamengo lá no Rio de Janeiro, que é o Botafogo. O Botafogo é um dos primeiros casos de SAF no Brasil, que é a Sociedade Anônima do Futebol, e acredito eu que por conta desse projeto que nós temos o Botafogo hoje encabeçando o primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. Então, assim, como você vê o futebol brasileiro e como que você vê esses projetos de investidores no futebol brasileiro gerando melhoria ou não? Enfim, qual que é a sua opinião? Eu acho que o futebol hoje, mais do que nunca, é sobre dinheiro. Né? Quando a gente vê jogadores do calibre do Neymar, do Cristiano Ronaldo e tantos outros indo para a Arábia para ganhar um caminhão de dinheiro que eles estão ganhando, ou Miami com o Messi, né, fazendo ali história, né, uma liga que está explodindo, né, graças à ida dele para lá. E quando você olha aqui na América Latina, né, pensando numa Libertadores, há quantos anos que não tem um brasileiro na final? Eu não lembro, 6? 2012, só... Não, você está falando Libertadores ou Mundial? Libertadores. Porque nós temos o time que ganhou o último Mundial, que é o Corinthians, né, 2012. Não, Libertadores. Né? Libertadores, as 2 ou 3 últimas finais foi entre times brasileiros, né? 2 vezes Flamengo e Palmeiras, 1 vez Palmeiras e Santos. Antes você teve Flamengo com River, você teve Palmeiras com... sempre... Então, assim, sempre tem um brasileiro. E às vezes 2 brasileiros, algumas vezes 2 brasileiros. Eu acho que esse ano não vai ser diferente ainda. O Flamengo tenha caído fora, tem um monte de brasileiro ainda na competição. E tem a ver, a gente está nadando em dinheiro nos clubes brasileiros? Não, mas está muito melhor que os vizinhos, né, que passam por uma crise maior. A Argentina, o próprio Chile vem aí num momento delicado. Ele tem uma seleção forte, mas não times, né, com tanta expressão. Colômbia, Equador e tal. Quer dizer, o Brasil ainda sobra financeiramente, os clubes brasileiros ainda sobram financeiramente em relação a isso. Agora, quando você compara com a Europa, quando você compara com agora a Arábia, quando você compara... Não só agora, quer dizer, o Flamengo perdeu lá no Mundial para o Hilal, né? Puxa, jogou bem, não jogou bem, pouco importa, os caras estavam preparados e agora reforçaram para caramba o elenco. E na nova configuração do Mundial, acho que os brasileiros não têm chance mais. Quem ganhou, ganhou, quem não ganhou... Teremos dificuldades. Muito difícil. Por quê? Porque aí eu entro na resposta mais objetiva. Eu acho que o futebol brasileiro ficou para trás. Eu acho que a gestão é muito amadora se você compara com o que a gente vê lá fora. Acredito que vocês todos aqui já tenham tido a oportunidade de visitar um estádio no exterior, na Europa. É um negócio completamente diferente. E como se monetiza o futebol nesses países, né? O Flamengo tem uma torcida estimada em 40 milhões aqui no Brasil. Você não consegue monetizar tanto. O Flamengo está bem financeiramente, mas poderia estar em outro patamar. Se você conseguisse monetizar o que se monetiza
nos Tem outros estádio o países. Flamengo? Tem O Flamengo estádio? tem o Maracanã, Maracanã. e qualquer outro que ele jogue no Brasil e no mundo, Era só a pra gente saber tem se a tem maior estádio, torcida né? no estádio. Né? Escutou muito isso, né? O Corinthians tem estádio, não. Todos Pacaembu, os estádios são a casa do Flamengo, não é um só. Eu concordo com você. Eu acredito que a Com a perspectiva parte do estádio, de inclusive. organização, né, dos clubes europeus e agora as ligas árabes, né? E a gente ficando um pouco para trás, mas eu tenho uma impressão muito boa com relação à sociedade anônima do futebol, talvez porque, né, os autores Concordo, faltou falar intelectuais, sobre isso, sim. os autores intelectuais da lei, o Rodrigo Monteiro de Castro e o José Francisco Mansur são meus amigos. E a Inclusive gente já foram na confraria. já foram o na confraria, Rodrigo. o Mansur não, o Rodrigo já. Rodrigo já. Ambos sempre convidados. Mas mesmo a SAF, me perdoa, tem que ser bem gerida, né? Porque você tem dois exemplos no Rio de Janeiro, um que vai muito bem e outro que vai muito mal. Exatamente. Botafogo e Vasco, né? Então não é só isso, né? O Bahia a também gestão. não via bem, né? O Bahia virou Bahia City, né? Sim, sim. Não, mas E- falando do futebol do Rio, que você está no mesmo ecossistema Aham. ali, um tá lutando para não ser rebaixado, o E o outro é outro- um campeão virtual, todo mundo diz. E tal. Então, Exatamente. mesmo sendo... não é virar a SAF a solução, não. A SAF também tem que ter uma boa gestão, uma gestão exatamente. profissional. É que Mas nem- eu acho um bom instrumento, sim. Parece que a transparência, pelo menos, fica mais clara Sim. na SAF e as possibilidades de controle. Diga a sua pergunta. Continuando ainda no esporte, que sabendo, você falou, enfim, que surfa, falou de Nazaré, sei de uma história lá atrás do Guilherme Tâmega, na época que você pegava bodyboard. Conta um pouquinho aí de suas aventuras no surf. Como assim? Surf, como eu sou do Rio de Janeiro, né? Morava ali muito perto da praia, desde muito novo eu tinha esse contato com o mar, e até hoje eu tenho e me energiza muito, adoro. Eu gosto muito de esporte, de uma forma geral, mas eu comecei no bodyboard quando era bem novo, porque o Rio de Janeiro tem uma característica de onda que é mais propícia ao bodyboard do que ao surf, né? Diferente aqui do litoral, principalmente norte Bem de São Paulo. cavada, né? Bem cavada, manobra de projeção e tal. E justamente ali na geração do Guilherme, que foi, sei lá, 6 ou 7 vezes campeão mundial de bodyboard. A diferença é que cheguei a competir, era patrocinado e tal, mas amador. E aí, naquela hora de vai ou não vai, eu fui estudar, fui à faculdade e tal. E ele foi ser campeão mundial várias vezes, né? Então teve essa diferença. Mas é um cara que tem um talento absurdo. Hoje eu tenho até uma prancha dele ainda, de vez em quando É eu mesmo? brinco, uma GT, que ele hoje tem uma marca dele. Às vezes eu brinco com bodyboard também. E aí depois parei de competir, fui pro surf, ainda muito novo. Mas só recreativo, e até hoje eu surfo. As pessoas falam, você surfava? Não sei porque esse negócio no passado, né? Eu surfo, né? Mas de longboard? Não, de pranchinha, 6'4" e tal. Então é uma coisa que eu adoro. E essa conexão com a natureza, essa conexão com o esporte de uma forma geral. E é uma paz, é uma tranquilidade quando você está dentro d'água que é muito grande. Eu gosto muito. E ainda, sempre que posso, pratico. E tem a ver com esqui. Tem a ver com o esqui, não. Assim, são esportes bem diferentes, né? Gosto de ambos, né? O esqui é definitivamente o esporte errado para se gostar se você vive no Brasil, né? Porque você precisa viajar levando uma tralha contigo. Mas eu adoro, né? Até na última Esse é o ida ao pretexto, Chile, né? consegui tirar uns dias com alguns amigos e a gente esquiou um pouquinho. Acho que a grande vantagem do esqui, se a neve estiver boa, é que a onda já está ali. Você não precisa esperar ela vir, né? Ela está sempre ali te esperando. E no mar você tem que ir atrás da onda, você tem que achar o ponto certo e tal. O esqui, uma coisa que eu gosto do esqui é que junta muito a família. Minha família toda gosta de esquiar, então quando a gente viaja de férias, normalmente é para esquiar. Passa o dia todo junto na montanha, umas vistas incríveis, bebe um bom vinho, combina também, né? No fim do dia, no après-ski. Você está fazendo esporte, está em movimento, com a família toda junta, com a vida corrida que a gente leva, eu valorizo bastante. O surf é muito solitário, né? Ao contrário disso, meus filhos surfavam quando eram mais jovens e depois perderam um pouco o interesse, mas mesmo assim, você pega uma onda, o outro cara ficou lá dentro. Vamos dizer que estejamos em dois. Aí os pontos de encontro não são tão frequentes. Hoje que você está junto, é na cadeirinha, na gôndola, é descendo uma montanha junto, é filmando, é fotografando, é compartilhando e daquela experiência, né? E curtindo junto. O surf ele é solitário, mas também é interessante essa reflexão, né? E aí você faz amizade dentro da água, conversa sobre as coisas mais aleatórias, é super divertido. O problema é quando a gente mistura muito vinho na noite anterior e quer surfar de manhã, às vezes não é uma boa combinação. Seguro pra esqui deve ser caro, viu? Porque os caras machucam Cai, o né? ombro, Cai. É cai. super importante você ter um bom seguro, principalmente médico, né? Se você for esquiar. Porque machuca não bastante, só porque a né? despesa é alta, mas para você ter o socorro, para você ter acesso, né? Porque você pode ter verdade. desde uma pequena lesão, precisa de uma remoção da montanha,
Uma remoção da montanha na Europa na última temporada custou lá 400 euros. Até uma cirurgia de emergência em algum lugar fora do Brasil, que você precisa ter uma boa cobertura para ter, né? Uma fratura exposta, alguma coisa mais séria que você precisa. E assim, não é questão de você ser um bom ou um mau esquiador. Às vezes vem alguém atrás de você e te atropela e você não teve culpa e você passa por cirurgias e acontece, né? É um esporte que traz alguns riscos e o seguro é importante. O seguro não vai impedir que você se machuque, mas ele te ajuda nessa recuperação. É interessante, eu sou do mercado de meios de pagamento e dependendo da forma que você adquire um pacote, passagem e tudo mais, o seguro está incluso, o seguro internacional, tratado de Schengen e tudo mais. E normalmente as bandeiras tem algumas cláusulas específicas para esqui. Esqui não cobre, você tem que ir lá fazer um seguro específico. Cobre desde que seja dentro da área do resort, não cobre aquele fora de pista, o exatamente, esqui. Isso aí. Exatamente. Muito bem. Lisa Carvalho, quer fazer uma pergunta? Eu quero. Então, manda Na verdade, a minha pergunta é voltando para a praia. Voltando para a praia, porque o esqui a gente sabe que tá lá com vinho e tal. E na praia? O vinho da praia? Na praia é o seguinte... Já que sabemos aqui, que já né? Ele não curte muito vinho branco, rosé. Tenho lá para servir para os amigos, para as visitas, assim como espumante. Espumante eu gosto mais do que do branco até, mas às vezes eu bebo. Agora tem um drink que é meio que um ícone da minha casa lá na praia, que as pessoas que vão lá já querem, já sabem, e muitos conheceram através de mim, que é a Portônica. Vocês conhecem a Portônica? Porque assim, você tá na beira da piscina, você tá de manhã, você tá na areia da praia e tal, você vai tomar um gin tônica, que as pessoas tomam, que é gostoso também e tal. Só que eu sei que eu vou terminar meu dia onde? No vinho tinto. Então não dá pra você ir pro gin, aí toma cerveja, aí depois vai... Não, então eu já começo no vinho, no Portônica, que é o quê? O Porto Branco. Com a receita de um gin tônica que você gostar, né? Eu gosto de colocar a tônica e aquela canela em pau, e é isso, e gelo, né? É uma delícia, ele refresca, e você já tá no vinho. E aí você vai, chegou a noite, deu aquela esfriadinha, senão você liga o ar-condicionado e toma o vinho tinto. Toma o vinho tinto. Mas aí mesmo que seja o tinto, às vezes um tinto mais leve, que nem precisa ligar tanto o ar-condicionado. Você vai num tinto mais leve, sim, num você pode ir num pinot, você pode ir, mas normalmente a gente termina o dia fazendo uma carninha também, aí já vai pro vinho mais encorpado para acompanhar. Mas ontem nós tomamos você citou aqui, né, do La Piubelli. Nós tomamos um rosé espetacular e tem tudo a ver com a praia, viu? E a garrafa é linda. Mas é que aquele rosé, ele é um blend que tem uma estrutura, né? São 3 uvas, se não me engano. São 4. 4 uvas. Acho que 4 que a gente estava falando, né? Ele tem Cabernet Sauvignon, né? Não é Syrah, Cabernet Sauvignon, Carmenère, eu não lembro a outra. Mas assim... Frank, talvez. Eu não lembro, mas assim, ele tem uma estrutura, né? Ele é diferente, aquele vinho. E a gente teve no nosso episódio anterior, nós tivemos com o Gabriel Raeli, e ele trouxe um Pinot que estava uma delícia, bem a descrição que você disse, no que diz respeito aos vinhos, os tintos leves, mais fresco. Apesar que, pelo que eu entendi, você gosta do tinto um pouco mais... Você sabe onde é que eu gosto de um Pinot? E eu até tenho algumas em casa para essa ocasião, quando eu vou comer sushi. Porque com sushi vocês devem tudo tomar vinho branco. Não curto. Não necessariamente. Viemos discutindo sobre isso ontem, por acaso. Talvez o Pinot seja Pinot, ele encaixa de um jeito... Esse vinho que o Gabriel trouxe encaixaria tranquilamente. Eu adoro. Nessas situações. É o que eu falei, depende com o quê. Qual que é a culinária que você curte, Ariel? Eu gosto muito de japonês. Gosto muito de carne. Mas assim, eu sou louco por pizza. Pizza. E faz pizza. Faço pizza. Adoro. E minha pizza, modestamente, é boa. E quando você vai no restaurante japonês, então, o vinho é tinto? Tinto. E se tiver um Pinot, senão um leve ali, um mais fresco também, de outra uva. Você curte drink? Não muito. Portônica. Marca registrada. Portônica. Marca registrada. Mas eu gosto do Moscou Mule. É um drink que eu gosto, mas de novo, se eu for seguir no vinho depois não dá, né? Que você está misturando ali um monte de coisas, né? Vodka, a bebida predileta é o vinho. É o vinho. E a segunda? É o vinho que eu não gosto tanto. Não, é assim, eu gosto... segundo preferido, né? A bebida predileta é o vinho. O segundo, vinho rosé. Terceiro, vinho branco. Não, o vinho, depois, eu diria que eu gosto de uma cervejinha, assim, na areia da praia, eu levo minhas latinhas de cerveja, eu tenho uma chopeirinha, então também gosto, num dia de muito calor e tal.
E uma cervejinha, duas, eu não sou de tomar 10 cervejas, não tenho nem resistência para isso, me empapuça. Como eu falei lá no começo da vida, eu já tinha identificado. Mas eu gosto de cerveja leve, eu gosto das light da vida, das Cristal, sabe? Lobby, essas mais... Assim, uma estelinha mesmo, sabe? Cervejas bem leves, fáceis. Eu gosto muito daquela Baden-Baden Cristal, é uma cerveja que eu gosto muito. Mas aí você vai para as IPAs e tal, já é muito amarga para mim. De novo, gosto, né? E aquele barrilzinho de 5 litros da Heineken, a presença é garantida lá. Tem aquela maquininha, você bota... O problema é que é muito fácil, né? Você Vai fácil. E é leve, né? Então, assim, no dia de muito calor, tá ali. E da cervejinha leve para um vinho, você consegue fazer a transição. Agora, uma caipirinha, gosto, caipirótica, né? Às vezes, uma festa e tal, não vai rolar um vinho, vamos na caipirótica, né? Caipirinha de vodka, eu gosto também. Mas não dá depois para misturar, né? Eu levo isso a sério, essa questão de seguir um padrão. Né? André Golfato, o que você achou do vinho do nosso querido Ariel? Acho que eu não entrei nele, entrei? Não. É o teu. Não, mas eu acho que ainda não. Ah, você não. Cara, é um vinho... Ele não me parece ser um vinho muito longevo, não. Não? Não. Deixa eu dar uma... Esse eu preciso... Mas também não é muito novo, Já não. foi. Pela coloração aqui, no aspecto visual, pelo menos eu olhando aqui... Só se a Lise trocou a garrafa. Não, mas é que eu tô falando muito longevo, me parece assim, 2015, 16, mais ou menos assim. Pode não ser, é tão longevo. Pode ser. Não é tão longevo. Eu acho que não é um vinho jovem, ele tem até um certo sedimento aqui que muito provavelmente implica nos taninos depositados aqui, exatamente por conta dessa longevidade, a cor também, né? Mas é um vinho... Na minha boca, taninos médios. Vocês vão se surpreender com esse vinho. Eu trouxe um vinho com significado para vocês. Com significado? Deixa eu pensar então, hein? Aí é para vocês, ó. Para vocês. Deixa eu pensar nas confrarias aqui. Busquem na memória. Olha, ele é um vinho meio licoroso, eu achei, assim, sabe? É um licoroso que você quer dizer o quê? Um oxidado? Não. Ele remete uma textura, uma densidade mais, né, tem mais corpo, né? do licor. De que país vocês acham Cara, que é? isso aqui é velho no mundo, cara. Velho mundo. É que assim, nós já sabemos que é uma pegadinha, então... Qual é o país que eu gosto? Portugal. Será? Pois Cara de português? Diria que não. Não? Eu tô achando que é português isso aqui. E não é do Alentejo, não. É pegadinha isso aqui. A gente vai revelar qual primeiro? Os três, Lise. Nós vamos começar com... Vamos revelar? Você quer falar mais alguma coisa do vinho aqui? antes da gente... Nós vamos abrindo? Eu diria que é um vinho que foi muito marcante na história da nossa confraria. Putz, tem vários, hein, meu? É o mais marcante. Certamente. O mais? Olha... Não, mas, vixe, tem uns... Nossa, esse vinho é chileno. Já sei qual é esse vinho. Peraí. Já sei qual vinho. Fala. Vai, chuta Pera, aí, eu tenho um em casa aí. Eu quero saber o seguinte. Eu ia discordar dele. Eu quero por saber o isso que ele seguinte. falou, não é longevo. Você eu tô com uma conseguiu cara tirar a que- rolha sem quebrar a rolha? Eu Não. trouxe a rolha. Não. Mentira. Não, Não impossível. conseguiu, olha aqui, ó. Tem um Sensacional. Trouxe a rolha. na minha... Sensacional. Todas as fotos que o Ariel manda na Esse confraria, vinho ele fala assim, chama eu não... Mutante. Mutante, É um vinho- exatamente. Português. Tá aí a rolha. Cara... É um vinho 2007. Eu não participo da confraria, esse vinho tem história pra mim, porque eu comprei ele Pois também. O Ariel vai contar a Uma história delícia desse vinho esse aqui. Cara, não, sim. Você conseguiu tirar a rolha. Trouxe a rolha. Num determinado momento da nossa confraria, o Ariel descobriu uma oportunidade de oferecer esse vinho pra gente. Era um vinho consideravelmente longevo, né, 2007. E ele tinha característica de que, quando a gente tentava tirar a rolha, ela quebrava. Eu, por exemplo, nunca consegui tirar uma Mesmo rolha. com a pinça. Mesmo com a Mesmo pinça. com a pinça. Eu quebrei mesmo com a pinça. Mas, Foi. assim, incompetência minha. Eu também. Não foi incompetência, porque foi. Pra todo Ansiedade mundo foi a de mesma abrir. coisa. Eu tirei várias, E viu? virou um desafio na confraria, ver por isso que o Ariel trouxe o vinho. De fato, foi um dos melhores custos-benefícios Mas que a gente já que ano comprou foi de isso? português. Foi na pandemia, foi 2020. Foi Foi antes. Foi Foi antes, Ariel. 2018, 2019. 2019. Pode eu ser, acho. pode ser. Eu lembro de eu ir buscar Sabe por que eu tô na sua casa. perguntando? Não era Quando pandemia. a gente abriu em 2019, eu me lembro de ter falado, tá na hora, se a gente não consumir Impressionante agora, como manteve, vamos né? perder a Manteve. janela dele. Eu, quando abri hoje,
Eu Olha que nós deixei ele estamos em respirando. 2023. Eu deixei respirando um pouquinho e provei, né? Um micro gole ali, porque falei, Ah. será que tá prestando? Não vou levar um vinho que esteja ruim. Já tinha um plano B, que aí sim era o micro terroir. O cara trouxe um mutante. Queria trazer em homenagem ao nosso amigo O Douglas. micro né? terroir, provavelmente eu ia... Se você começasse a falar que tinha conexão, eu ia chutar. É, Deixa eu já abrir, então. mas ele, aí eu já provei e falei, não é revelou. possível, cara, ele segue bom. Eu tenho mais um. Eu tenho mais um em casa, tá guardadinho lá, esperando foi o uma- Eu momento. não eu vou- consegui ser como você e abrir todos os que eu comprei, porque eu falei, Não. vamos perder a janela de consumo Se eu não me engano, tem dele. confrade que ainda tem também. Eu Uhum. vou falar para vocês, então, assim, foi mais ou menos 2019 que a gente comprou. Tá nessa câmera aqui. Nós pagamos nesse vinho R$70. 79, acho. E é um algo assim. vinho, É um vinho assim, bem legal. E não se acha É um mais. Douro. Não tem mais. Não tem. é um vinho de um custo-benefício absurdo. Eu particularmente não sou fã realmente. do rótulo, mas Quem bebeu, bebeu. Quem não bebeu... é um Não, vinho, o preço-qualidade dele é sensacional. é um vinho difícil de encontrar. A gente teve essa oportunidade aí, que foi uma oportunidade que o Ariel acabou Um conhecido abrindo. seu amigo, né? Na verdade, era uma importadora de pescados, a maior importadora que traz pescados de Portugal, resolveu importar vinhos, né? E aí, depois de uns 5 anos nesse mercado, falou, não quero mais saber de vinho, é uma outra linha de vendas, preciso de uma equipe diferente, são clientes diferentes, é um produto mais fresco no sentido do trato, não da temperatura. E resolveu vender todo o estoque de todos os rótulos que eles tinham a preço de custo pelo câmbio da época. A gente comprava esse vinho aqui mais barato que lá. A gente começou por ele. Depois a gente fez compras, aí sim, Sim. durante a pandemia, de 200 de outros rótulos que eles tinham, até zerar o estoque dos caras. Foi, Eu né? lembro todo mundo indo buscar, a gente fazia lá. Nossa, eu tinha até pouco tempo, tinha um outro também. Era a Quinta do Foi- Popa. Que isso. Popa. Que tinha vários, Tinha né? vários. Homenagem ao homenagem Milf. Homenagem a Troar, Não, o homenagem a Milf. Troar não, homenagem. Homenagem, Milf. Milf, o Popa TN, TR, né? É, Que é foi o Toriga, o Tinta Roriz, o Vinhas Velhas, o VV. Exatamente. Tinha um outro branquinho que era um espetáculo também, que eu não vou lembrar agora. Se fosse fazer uma contabilidade, foram muitas caixas de vinho. Muitas. Foram 2.000 garrafas pela minha conta. 2.000 Que a garrafas nós gente compramos. comprou em várias compras. E eu fazia o fracionamento de carga com meu filho mais Rapaz. velho na garagem lá do Não, prédio. vocês compraram. Eu não comprei nada disso não, cara. Mas tudo que eu comprei era para meus amigos. Eles compraram. Você tá vendo? Vale a pena montar uma confraria. Lizzy, qual que é o Opa, vamos no primeiro primeiro, vinho? no primeiro ou no primeiro segundo? vinho. E Primeiro aí, vinho que nós Ariel? tomamos. É um Novo Mundo O Ariel 2020. já tinha dado os sinais Argentina, pra gente. acho que é um Zucard que é tempranil. Nossa, chutei qualquer coisa que me veio na cabeça. Chutei. Não, mas volta lá, quando a gente começou a tomar lá nos É. bastidores, no camarim, o que você falou? Parece Carmené. Por quê? Porque ele tem um percentual um pouco maior de Carmené mesmo, tá? Você tinha acertado quase tudo, porque É. no começo da nossa conversa você Ó, falou Tá Chile. Mas Chile. veja bem que isso Mas ele eu foi vou abrir mudando. aqui porque vai surpreender. Vai. Ele foi mudando. Vai surpreender até porque ele falou do vinho. Ah, o cavalinho. É. Mas é esse aqui. Deixa eu... Pra que câmera? Mas que eu como vou? ele melhorou, né? Esse, né? Na taça. Essa? Como ele melhorou. Deu na aqui? taça. Cabalho louco. Esse era um vinho, sem dúvida, a gente poderia ter esperado ele um pouquinho melhorou mais na para abrir. taça. E, na verdade, a gente deveria ter colocado ele no O aerador. aerador. A gente deveria ter airado ele. Qual é a safra dele? 20? 2020. 2020 é seu O que Gran Cru, acontece é Sagrada que Família. a gente tem uma questão de logística aqui, que às vezes acaba de espaço. Sim, sim. Né? Mas tava Pode ótimo. abrir. No Pode final, abrir. ele Pode veio. abrir no outro, por favor. E aí, né? Agora vamos ao Corte, segundo. corte bordolês, né? Esse é um corte bordalês. Agora, esse aqui... Alguém fez algum comentário sobre ele? O que foi? Eu Foi você, falei André? Quem foi? 2016, Velho Mundo. Eu não Você falou lembro. alguma coisa? E eu falei Não que lembro. eu, Falou alguma eu coisa? falei Já que você eu- sabe, né? eu falei que Eu ou não era lembro. um Malbec argentino ou era Você um, falou um corte Malbec argentino. bordolês. Você falou argentino, ou era um Malbec. corte bordolês. Ah, Na Argentina. verdade, o que acontece... Esse aí 13. é 95% Merlot. Então dá pra dizer que é um varietal. Qual que é o vinho? Las Notas. Las Notas. Aqui, ó. Acho que eu tenho lá. Las Juan. Notas, 2013, da Tapiz. Deu? 96 pontos, acho que é. Na verdade, eu tinha observado. Então temos um argentino, desculpa te interromper, né? Primeiro um chileno, um argentino e um português. Só para você complementar, eu tinha observado que as uvas do Cavalo Louco são exatamente as mesmas uvas. Eu vou chegar lá. São exatamente as mesmas uvas do Las Notas.
E aí a Lizzy comentou comigo agora que sim, mas 95% é Merlot. Merlot. Não é exatamente porque assim, quer ver? Eu vou até falar, eu vou sim. ler aqui por causa do percentual, tá? O Caballo Louco tem 35% de Carmener, 20% de Malbec, 17% de Cabernet Sauvignon, 15% de Cabernet Franc e 13% de Petit Verdot. O Las Notas tem 95% de Merlot, coisa que ele não tem. 95? 95% de Merlot, então quase ele é um varietal. varietal. Ele é um varietal de varietal. 80. Cabernet Franc, 2,5%, Cabernet Sauvignon, 2% e Petit Verdot, 0,5%. É só para dar um... É, só para dar um frescor, na Petit Verdot, são uma bem acidez diferentes. e tal, um equilíbrio. É um Merlotzão. Mas, na verdade, o que varia aqui, nesse caso em especial do Las Notas, é o percentual. Porque, por exemplo, se eu não me engano, a safra 2017, essa aqui é 2013, né? 2017 tem 75% de Merlot. Então tem Eles vão menos mudando Merlot. a Eles vão composição. mudando de acordo com a safra por causa do clima, né? Porque a alteração climática influencia na uva e eles precisam equilibrar acidez, frescor, estrutura. Então, eles vão Influencia mudando. na As uva. uvas são as mesmas, mas o percentual acaba mudando por causa E disso. essa alteração climática influencia na uva e nos seguros também. no Influencia em seguro. tudo. Eu não tinha observado isso, né? Eu só tinha, enfim, mas é uma boa consideração aí, né? E nosso São as convidado está mesmas uvas, mas sem nós vinho na estamos taça. com 95% de Merlot, enfim, um Que o varietal. Anima, que a gente gosta tanto, Também. também. Merlot. Eu, 95. O particular- Galvão fala muito disso, né? Varietal. A gente O Merlot tem que ser chegou a uva degustar o brasileira. Anima aqui, né? Foi, né? Sim. Degustamos. Particularmente, eu gosto muito do Las Notas. O Ariel, você acertou muita coisa hoje, viu? Porque Você tá... você resolveu voltar atrás no seu Ariel no seu primeiro vinho, mas você já tinha acertado que era do Chile. Nada como litragem. Né? O segundo você acertou da Argentina, Malbec, etc. E eu particularmente eu gosto bastante do Las Notas, e você fez um comentário que eu vou concordar com você. Você disse, esse vinho ele tá no ápice para decadência, e eu acho também. Eu acho que eu Sensacional. tenho, preciso tomar. Exatamente, pensei a mesma coisa. Tá na hora de abrir. Pensei Tá a na hora de mesma abrir. coisa. E o Mutante, surpreendeu. Né? Não, surpreendeu demais. E uma Eu tô muito feliz observação- de estar 16 tomando um anos. Mutante. 16. Uma observação sobre o Sensacional. mutante, ele precisaria decantar. Uhum. Sim, Ah, sim. Porque ele tem sedimento. Não, esse Mas não finalzinho tinha aqui... como, Não, o que eu é um fiz? Eu mutante, abri. ó. tinha, não. O Mas finalzinho aí, aqui é um fazendo mutante. um gancho com a pergunta É. da questão da Do aeração, decantação. O que eu fiz tal, foi trazer ele aberto para precisaria ele respirar um pouco. Né? decantar porque ele tem sedimento. Tem. Né? Então ele tem. A gente precisa Caramba. separar. Ariel, a surpresa foi fantástica. Eu Foi queria mesmo. agradecer muito, Muito, você muito. ter aceitado o convite e ter prazer. vindo bater papo com a gente. Espero que a gente volte a se encontrar aqui, né? Na confraria a gente se encontra sempre, fora dela Isso. também. Mas espero que você volte um dia no podcast pra gente prosseguir esse papo. Vamos. que Um foi uma prazer e obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Ariel. E da próxima vez a gente traz mais uns 2 vinhos. Obrigado pelo mutante. Boa, boa. Saúde! Saúde. Amém. Obrigado. Lizzy Carvalho, obrigado mais uma vez. Eu sou o Ronaldo Galo, André Gaiofato. nós somos o Conexão Tanino. Saúde. Obrigado, saúde.